o prato principal tem que ser muito bem cuidado. E assim, o jeito de apresentar a ideia, você conta num roteiro é uma coisa, você apaga a luz. Carol, não sei se já foi lá na UMAP, mas assim, tem um auditório, tem um lugar específico, assim, para o assunto emocionar, para você olhar e falar, não posso sair daqui sem isso. Então, nas grandes coisas, nas coisas que, né, a gente cria muitas delas, mas de vez em quando surge uma outra que todo mundo se apega e fala assim, isso aqui é incrível. E aí, da pessoa do recepção até a pessoa da produção, todo mundo fica assim, quando que vai ser aquela coisa incrível? Então, tem um pouco de... Eu brinco, tinha que estar escrito lá na porta da UMAP, aqui se fazes eles regidas. Sim, porque tem uma coisa da crença, de acreditar que vai dar certo, porque senão pega todo mundo, contrata e bota em outro lugar e vai ser sucesso, e não funciona muito assim. Então, tem um pouco de cultura a repetir muito tempo uma mesma coisa e acreditar que ela vai dar certo, sabe? Marketing, The Podcast. Minha amada audiência do Marketing, The Podcast. São 5 anos agora, no dia 19 de março. 5 anos que o Bruno foi e criou um podcast para poder treinar sua equipe de marketing, sua equipe de vendas. Mal ele sabia que a agência que ele ali tinha treinado ia se tornar uma multinacional, ele sócio. E aí, quando tudo ficou grande, o que o Bruno fez? Foi embora. Foi embora para cuidar do Marketing The Podcast, tá? Porque justamente é o que o Bruno, é o filho do Bruno, é algo que ele é muito fã. Eu sou um fã do podcast, tá, pessoal? Óbvio, eu falo que tem muitos podcasts que falam muito melhor até do que o Bruno, mas eu sou fã do podcast aqui que a gente criou. Por quê? Porque eu tenho amigos no podcast, pessoal, que nunca ninguém percebeu, é que eu faço amigos. E a gente bate um papo sobre comunicação, e para mim é muito mais que o Masterclass, é muito mais que o MBA, e é isso que eu faço aí para vocês. Você sabe muito bem que eu sou aquele aluno chato, na primeira cadeira, levantando a mão e perguntando para os professores, tá? E a gente traz aqui sempre professores. Vocês estão em um novo formato de programa do Marketing The Podcast. Agora, em 2026, o Marketing The Podcast ele vai ter 12 programas. Sim, o Bruno vai dar conta de todos? Não, o Bruno vai dar conta de metade deles. E a outra metade vão ser apresentadores, tá, do programa. E aí a gente vai falar de diversos temas, a gente vai abrir o leque. Então, tá pegando uma magnitude bem grande, vamos falar assim. Só que o que campanha é essa é um pouquinho assim do filho mais novo, aquele que a gente passa a mão, aquele que a gente deixa um pouco mais mimado, que vai falar do que o Bruno mais gosta, criatividade, né, vai conectar pessoas. E aí nada melhor do que falar um pouquinho do que campanha é essa, trazer sempre uma campanha hiper premiada. E uma campanha que eu sou grande fã, sempre disse isso, é a campanha Gerações, que é guiada ali pela UMAP, e feita para a Volkswagen, com o lançamento da nova Kombi. E aí a gente vai falar um pouquinho da campanha aqui, tudo que a campanha conquistou, tá, para vocês, e a gente vai ter as perspectivas. Sempre no que campanha é essa, a gente vai ter a perspectiva da agência, do anunciante, nem sempre o mesmo da campanha, mas hoje a gente tem aqui a agência, né, que ajudou o anunciante, inclusive, mas isso não é uma regra, canal de mídia, tá, e uma outra cadeira também de áreas correlatas que mexem com o mercado, ou seja, campanhas precisam de audiovisual, campanhas precisam de assessoria de imprensa, campanhas precisam, de repente, de uma marketing de afiliados, alguma Martech, algo assim. Então, a gente vai mostrar para vocês a visão de cada lado desse. E tem uma coisa que eu aprendi no mercado de marketing e publicidade, é que, por vezes, a gente acaba não conseguindo parar de se falar. E para vocês que estão entrando no mercado agora, isso é super importante. Conversar com todos e vocês entenderem os lados de cada um em uma campanha dessa. Falando da campanha Gerações, o filme celebra 70 anos da Volkswagen no Brasil e, ao mesmo tempo, promove a edição limitada de 70 unidades da nova Kombi. Já faz alguns anos, né, que foi lançado, e traz ali uma narrativa com a Maria Rita ao volante do ID Bus, né, a versão 100% elétrica da Kombi, enquanto, na mesma estrada, Elis Regina segue dirigindo a Kombi clássica. Ganharam vários prêmios, né? Então a gente pode falar de alguns, né? Não sei se tem mais que esses, mas pode ser que sim, que é o melhor comercial do Brasil em 2023, SBT, Estrela Preta, do Clube de Criação, 5 leões em Cannes com essa campanha. E aí tem uma fala do CEO da UMAP, o Felipe Bartolomeu,
que comentou: recebi várias ligações, inclusive de outras pessoas da indústria, falando sobre a importância de termos peças que colocam a publicidade na pauta e nas conversas das pessoas. Isso para o blog do Adonis. E eu concordo 100%. Nunca vi o mercado tão junto numa frase dita. Eu vejo que o mercado precisa sempre se conversar e a gente levar informações e edificar isso, mostrar o quanto que isso é importante, quanto que a comunicação é importante para mexer ponteiros. O objetivo da campanha. Então, a campanha Gerações tinha 3 frentes simultâneas de objetivos. Institucional, brand building, ou seja, construção de marca, lançamento de produto, posicionamento estratégico em eletrificação. Resultados. Cara, quando eu bato em resultados, eu fico mais fã ainda. Apenas 10 minutos após a primeira veiculação do comercial no Fantástico, na Rede Globo, em 9 de julho, para quem subestima a TV aberta, as buscas pela marca no Google dispararam 1.546%, superando em mais de 1.067 buscas a média dos 5 minutos anteriores à veiculação. O vídeo entrou no top 2 dos mais assistidos do YouTube, com quase 800 mil visualizações. E o Reel oficial da marca ultrapassou 2 milhões de visualizações em apenas um dia de lançamento. Métricas de alcance e sentimento. As métricas foram notáveis, mais de 50 mil tweets em tendência, alcance a milhões de contas no Instagram e mais de 6 mil matérias geradas no Google. Cara, quanto que não teve Journey Media nisso? A taxa de menções positivas chegou a 98,5%. O aumento nas buscas pela marca Volkswagen foi de 105% no período da campanha, prova do impacto da mídia offline impulsionando presença digital. Um dado importante, a campanha gerou um resultado raro. Geralmente, quando as empresas falam com a gente, em comunicação, fala, cara, e venda? Cara, a campanha vendeu. Ela simultaneamente vendeu produtos, 70 unidades da Edbuzz esgotadas. Reforçou o brand equity e ainda pautou o debate cultural e ético sobre IA na publicidade. 3 objetivos no filme de 2 minutos. Difícil não chamar isso de case modelo. E trouxemos aqui quem idealizou a campanha, quem estava lá junto, quem estava comandando isso em linha de frente. Ele traz o quadro ali de fundo da campanha. Cris, bem-vindo de volta à sua 20ª participação aqui, mas é que a gente gosta muito de você, né? Então o Cris, ele está sempre falando, VP de atendimento da UMAP, há 14 anos trabalhando com a Volkswagen em projetos no Brasil e na América Latina. Prazer, obrigado. Prazer estar aqui, conversar um pouco sobre a campanha. Tem mais número aí, algumas coisas complementares, algumas coisas diferentes, faz 3 anos atrás que aconteceu, mas a gente está até hoje celebrando, e acho que mais do que a repercussão em buscas, eu acho que o receber nosso objetivo principal era receber daquela tia que mora no outro estado, que você não vê nunca, que vai te mandar por WhatsApp dizendo: puta, acho que você trabalha com Volks, né? Você está envolvido nisso? Eu acho que esse era o grande objetivo de rodar o mundo antes de ter uma veiculação na televisão. Isso, para mim, é o maior ganho dessa campanha. E a gente brinca muito que, por mais que a gente tenha, que a gente viva num ambiente que, obviamente, vender mídia é o nosso papel, né? A gente é o agente desse espaço publicitário entre o cliente, enfim, e a própria agência. A gente viu uma campanha que aconteceu com 0 investimento de mídia. Então, existe uma fórmula para isso? Não. Dá para fazer igual? Pô, demorou 69 anos e 11 meses para a gente fazer isso para uma marca que foi a Volkswagen. Mas a verdade é que tem muito ensinamento por trás, e isso virou aula e etc., porque quase que a gente brinca que foi a tempestade perfeita, né? Ela juntou algumas coisas interessantes, coincidências, no final das contas. Então, assim, óbvio que a boa ideia de trazer a mãe e a filha de volta é sempre o X da questão, e isso, você falou idealizador, eu adoraria ter idealizado essa campanha, mas eu só sou o atendimento que fiz acontecer. Os idealizadores são os duplas de criação e os diretores de criação, mas eu acho que... São créditos para ele também. Para todos eles. Mas então, o Cris é amigo nosso, por isso que a gente defende. Não, e a gente fala muito sobre... ideia, acho que a ideia e a execução, elas andam lado a lado, né? Obviamente que a própria família da Maria Rita, quando a gente conversou pela primeira vez, disse: vocês acham que é a primeira vez que tentam reviver a Elis Regina?
seja, já tiveram outras ideias, só que essa foi a que rolou. Então, assim, no final é isso, eles recebem muitas consultas, e aí, só voltando ao tema das coincidências que eu estava dizendo, a marca fazer 70 anos, e isso é uma coisa que é um ano redondo, então, assim, não é que todo ano a gente faz campanha de aniversário, eu acho que a indústria como um todo faz muito pouca campanha institucional, as indústrias como um todo, né? Quando a gente vê campanhas de posicionamento, a gente fica até feliz, porque são poucas as que chamam a atenção realmente, né? Ou você está vendendo um feature, ou você está vendendo um produto, ou você está numa oferta, mas vender o seu estilo de vida, hoje em dia está cada vez mais difícil numa peça publicitária, e eu acho que outros meios acabam fazendo esse papel, e os meios sociais são muito responsáveis por isso, mas aquela força da história bem contada, ela é o que está por trás de tudo isso. Então, pessoas gostam de histórias e tem um monte de curiosidades. Então, a marca fazer 70 anos, a gente propor algumas ideias, entre essas, das mais malucas, usando o AI, que no final das contas não era o que a gente estava mirando. A gente estava mirando no melhor recurso para fazer aquela ideia criativa parar em pé. Não foi, o briefing não foi assim, pô, gente, tem que fazer uma coisa de AI. AI só facilitou. Antigamente já tinham feito Vinícius de Moraes e Tom Jobim, se não me engano, já tinham feito enfim, o próprio pai e a filha que cantaram os americanos, esqueci o nome deles agora, mas Natalie King Cole, Nat King Cole, já tinham feito eles por outros recursos, né? Então o AI caiu como uma luva. Eu acho que aconteceu de uma certa forma de uma coisa legal. E eu acho que a gente fala muito já falei algumas vezes no seu podcast, né, Bruno, do Zeitgeist, que eu acho que assim é o espírito do tempo, né? Então, pô, acho que é um terceiro pilar de sucesso dessa campanha, além de ter uma ideia boa, mas para comemorar um feito, um ano redondo, para celebrar uma chegada de uma Kombi elétrica, que no final das contas ela significou bastante coisa, mas a ideia nasceu com outra coisa elétrica. A Kombi elétrica entrou, ninguém sabe disso, mas contando para vocês, ela entrou no meio do caminho. Ia ser o outro carro, e tudo bem ser o outro carro, porque um carro saindo de trás do outro já mostra que o futuro está lá, mas quando você usa as duas Kombis, você tem uma coisa simbólica absurda. E o espírito do tempo que eu estava dizendo é muito em função o pós-pandemia, as pessoas queriam ser abraçadas. É uma teoria minha, na verdade, mas eu acho que faz sentido. Assim, putz, não tinha uma coisa legal, era só puta morte. Eu também perdi minha mãe na pandemia, não foi de Covid, foi de câncer, infelizmente, mas assim, puta, a vibe de pessoas estão indo e a vida é efêmera, tava aquela coisa de se conforme, compre uma casa na praia, porque vai acabar. De repente vi uma peça que, pô, junta mãe e filha, que também não estão aqui, enfim, eu acho que foi uma feliz coincidência de uma execução no momento que as pessoas também estavam precisando disso e se uniram pela publicidade, o que eu achei que foi uma coisa muito, muito bacana, né? Porque é difícil, né? A gente costuma brincar que é o filme do primeiro sutiã da década passada, do século passado, meio que marcou lá o Oliveto com o seu grande assunto. Aqui, por enquanto, foi um assunto que, no final, você explica como? Cara, uma feliz coincidência. Eu acho que assim, de uma agência resiliente, que sempre busca o melhor, que nos contenta com o não, porque assim, tinham outras ideias que estavam mais fáceis lá de contar. Tinha uma família de músicos de geração em geração, que o sucesso que passa de geração em geração era a gente brinca muito, se eu estiver falando muito, você toca a campainha, tá, Bruno? Não, mas aqui é para conversar. O host mais fala que todo mundo. Conversar, né? Não vou falar sozinho, mas tudo bem. Daqui a pouco eu me interrompo. A gente nem falou do ET Bilu ainda. A gente vai chegar nisso. Ainda vai ter isso. Perdi o fio da meada, vai, faz uma pergunta. Desculpa. Não. Desculpa, foi culpa minha. É que a história é boa. Eu conto ela há tantos anos e ela vai ganhando incrementos, porque isso. Vou chegar, senão eu não vou parar. Vai lá, depois eu Não, mas eu vou puxar esse fio para justamente você perguntar mais, porque eu quero mais curiosidades. A gente nunca bateu em curiosidades dessa campanha, não sei o que você pode falar. E uma coisa que eu percebi nesse passar do tempo, a Almap, não sei se foi do meu radar, e aí enviesado, mas a Almap acertou várias outras campanhas depois disso. Parece que teve ali uma linha, e eu comecei a ouvir mais também da Almap. Então, quando a gente fala um pouco disso, é quanto que essa campanha acaba tendo de entrega. Mas jogando um pouco a bola para os outros aqui, e eu quero... Sim e não. E fazendo jus ao nosso anunciante de muitos anos, quem puxa a corda da criatividade da Almap há muitos anos é o Boticário, e a Almap é reconhecida justamente
as datas do ano que as pessoas esperam, os filmes, isso quebra a internet toda vez. A gente que é carro de gasolina, que tá na vida das pessoas, mas não tá de uma forma emocional, é que tem que tentar entrar nesse... Carburador, Cris, carburador, lembra disso? Carburador. Mas acho que assim, uma marca, entre aspas, commodity, que não é commodity, mas um ambiente muito, muito pasteurizado, se diferenciar pela atitude, é o que sempre todas as marcas querem. Acho que o Boticário faz isso bem. E aí, fazendo jus, acertamos também para a Volks, mas, a gente... E acertamos para a Volks na despedida da Kombi, em muitos anos mais espaçados, mas como posicionamento de marca, eu acho que o Boticário tem muito a dizer. E, obviamente, a Laide Costa, acho que a maré boa de coisas, vibe boa e de conteúdo bom da UMAP, ela é consistente, aí que saiu a semana passada, mais criativa, mais eficaz. Eu acho que eficaz mais do que criatividade virou o nome do jogo, porque você não falou dos prêmios no começo, mas a gente ganhou todos os Fs do Brasil, da América Latina, o F do F global, umas coisas que a gente nem sabia que existiam. E ainda, eu estava comentando agora, o ano passado, acabou o SXSW a semana passada, né, o evento lá de Austin. E a gente vai ter que abrir um episódio depois para falar disso também. Eu fiz o Penta esse ano, eu sempre vou todo ano, enfim, para trazer coisas novas e para participar um pouco do evento. E o ano passado a gente estava assistindo uma palestra sobre storytelling, que era assim, era sobre marketing, mas era sobre storytelling, sobre contar como você pode chegar tocar as pessoas por formas diferentes, etc. E aí ele contou alguns exemplos de peças de fora do Brasil e falou, aí uma não posso deixar de falar, e aí no palco, para todo mundo, no main stage, deu um play no nosso videocase, que a gente falou, cara, olha que legal, porque assim, não é um festival de publicidade, é um festival sobre inovação, tendências, eles sempre voltam ao humano, né? Porque assim, os bots, o AI volta para o humano. A gente tem que deixar, o centro de tudo é o humano. E aí você vê isso acontecer lá, é uma coisa super bacana, e representa um pouco essa coisa que a gente está buscando e é onde as pessoas têm tempo. Fechando o raciocínio que eu estava falando no começo, assim, a gente conseguiu fazer com essa campanha o que os big techs dizem que propaganda não precisa ser. E aí a conclusão que a gente chegou que bom, a gente não fez propaganda, a gente fez uma coisa um pouquinho mais legal. Não tem preço, não tem feature, faz parte. A marca foi mais considerada, vendeu mais, aconteceu um monte de coisa, mas no final das contas não foi vertical, o logo não estava nos primeiros segundos, não durou 4 segundos e tá tudo bem, porque eu acho que performance é uma linha essencial, mas de vez em quando respirar fundo, parar e assistir formato de cinema, uma coisa, também faz parte do né? Aquela Sim. coisa do veja bem. Eu acho que tem um pouco desse ponto que eu acho legal tocar, porque é isso, a campanha já é velha, mas o raciocínio é cada vez mais atual, né? Mas eu gosto muito quando você fala, e até vou jogar a bola aqui um pouquinho para a Carol, e antes disso também apresentar, né, todo mundo aqui, mas assim, quando você fala, já tentaram reviver a Elis Regina algumas vezes. Cara, isso é muito maluco. Né? Já tentaram reviver a Elis Regina algumas vezes. E quando você fala um pouquinho... Eu vi umas informações aqui sobre prêmios de música. Acho que a gente pode ir para vários lados, falando da importância da música numa campanha. A gente pode bater em Kahneman no emocional e racional. A gente pode abrir aqui um leque, e a gente vai abrir. Porque esse programa aqui, esse episódio é All-Star para mim, entendeu? Mas aqui fazendo jus também, eu quero a visão do anunciante, né? E olha que eu abri aqui sem sabendo que a Boticário era a conta da UMAP, tá, pessoal? Então, nem tinha ideia. A verdade é essa. Eu poderia aqui fazer aqui uma meia-culpa? Poderia. Não sei, tá, Carol? Sinto muito. Agora eu sei. Mas a gente tem aqui a nossa querida Caroline Doria, Data Product Manager no Grupo Boticário. Nos conhecemos quando ela ainda estava na Kantar, a enorme Kantar também. Formada em propaganda e marketing, com 8 anos de experiência em dados e atuação na intersecção entre estratégia, tecnologia e negócios. E também veio aqui o Guilherme Lopes, especialista de marketing pela FGV, com 10 anos de trajetória na tecnologia. E Lopes é hoje especialista de parcerias no Canal Tech. Ele atua na linha de frente do maior portal tech do país, dentro do grupo Magalu. E também o nosso querido Roberto Kim, falei mais com ele do que com a minha mulher nos últimos dias, CEO da Edge Production, diretor da Prosperity, com 15 anos construindo negócios na fronteira entre a Gen Z e Gen Alpha.
Eu quero jogar aqui a bola, e aí eu já vou jogar perguntas aqui dentro de uma corrente, e a gente já volta para o Cris, que eu quero algumas curiosidades dessa campanha, eu quero os números que você falou também, adicionais, quero que você fale do ET Bilu nessa campanha, sei lá. A gente vai pegar e que você conte um pouquinho mais da campanha e do que você está aprontando por aí. Mas, Carol, pela visão do anunciante, tá? Como é para você olhar para uma campanha dessa e falar, pô, legal, olha o que reverberou, como isso internamente, e aí eu acho que você tenha também a base de números, né? Falando de outras experiências para poder falar disso, o quanto que isso traz para o negócio, de ganhos para o negócio. E depois eu vou também já colocar uma pergunta para o Kim, que é justamente a questão de essas campanhas hoje cinematográficas, a campanha publicitária, emocional, como você vê isso com a Gen Z e Gen Alpha? E depois, para o Gui, eu vou colocar um pouquinho da importância, né, de trazer isso em desdobramento dentro de canais de mídia. Né? Como colocar isso, como adaptar a linguagem, como fazer essa entrega e medir para o cliente. Mas, Carol, agora é com você na base de anunciante. É uma campanha que a gente fica dividido entre a polêmica e todo o resultado que deu, né? Eu acho que tem muito resultado muito legal e eu acho que no final o que a gente quer, né, são ali as métricas de sucesso que a própria agência já tinha alinhado ali com o próprio anunciante. Para mim, eu acho que foi um grande sucesso. Eu acho que mexer com o emocional, né? Como vocês já falaram, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Do Boticário ter essa parte muito emocional, de trazer assuntos que às vezes as pessoas não falam muito, mas que tem uma ligação com a sociedade, né? Das pessoas se identificarem com aquilo. Para mim, isso é o que mais gera conexão, né? Entre marca, produto ou qualquer outra coisa ali que esteja dentro da companhia. E o que eu mais gostei dessa campanha é que ela ressignificou até a música, né? Porque é uma música um pouco crítica, né? Mas quando a gente olha lá dentro da campanha, é muito uma questão de como é que a nova geração se liga com a geração anterior. E eu acho que hoje, acho que o Kim até pode falar um pouco melhor do que eu, mas essa questão, né, da gente sempre julgar ali a geração anterior, a gente achar que não funciona, que não é legal, eu acho que a Volkswagen conseguiu ali achar um meio termo para que consiga falar tanto com a geração que viveu muito a Volkswagen ali no começo, né, que tem uma história de vida com a Volkswagen, quanto gerações mais novas. E para mim a métrica principal, que é a métrica da atenção, né, no mundo como o de hoje, que a gente tem 1 zilhão de coisas acontecendo, que a gente está sempre, a todo tempo, rodando feed, consumindo coisas, todo mundo parou para assistir essa campanha, para colocar a música nos posts bem aleatórios, assim, né? O pessoal nem estava entendendo muito, mas a música viralizou, a campanha viralizou, e aí você gera toda essa questão de as pessoas conseguirem parar para prestar atenção realmente numa campanha como essa, assim, para mim foi sensacional. Tirando o né, que assim, bola de canhão ali nas principais redes de TV, né, da TV aberta, e ainda trazer isso para uma rede social, né? Então, o Cris falou assim, é uma campanha de não sei quantos anos atrás. Cara, se a gente olhar hoje, ela é super atual, e eu acho que isso ainda está rolando como um grande case de sucesso, né? Então, assim, se você... é uma coisa que você não consegue muito fugir, sabe, Eu gostei um pouco, Carol, do que você falou, uma coisa interessante, só para não perder esse gancho, com relação à coragem, porque eu acho que tem uma coisa muito forte da agência, obviamente, mas do anunciante, especialmente do anunciante, de ter a coragem de pisar em algumas coisas areia movediça, porque assim, se todo mundo concordar 100%, não vai para frente, a coisa não é inovadora, alguém tem que discordar, e aqui teve muita discordância cultural, de uma empresa alemã e de pessoas de outros países, né? Imagina você ter que saber quem é a Elis Regina da Alemanha, não é tão simples, você não tem emoção, é muito complicado você vender isso e a gente sabe como funciona nas empresas, tem muitos layers de aprovação e tudo mais, e a coragem de pisar em algumas coisas. Pô, tinha uma música que tinha a ver com um período ruim do nosso país, e assim, o espírito do tempo deixar isso, fazer com que essa música tenha um novo significado agora. Tinha tudo para ela não ser aprovada, tinha tudo isso para tudo isso não acontecer, mas no final das contas, e eu acho que tem algumas fórmulas, e uma delas é como a coisa é apresentada. Eu acho que tem uma coisa eu trabalho muitos anos na UMAP, mas eu trabalhei em outras grandes agências também, e eu sei que assim, o prato principal tem que ser muito bem cuidado, e assim, o jeito de apresentar a ideia,
você conta num roteiro é uma coisa, você apaga a luz. Carol, não sei se já foi lá na UMAP, mas assim, tem um auditório, tem um lugar específico, assim, para o assunto emocionar, para você olhar e falar, não posso sair daqui sem isso. Então, nas grandes coisas, nas coisas que, né, a gente cria muitas delas, mas de vez em quando surge uma outra que todo mundo se apega e fala assim, isso aqui é incrível. E aí, da pessoa do recepção até a pessoa da produção, todo mundo fica assim, quando que vai ser aquela coisa incrível? Então, tem um pouco de... Eu brinco, tinha que estar escrito lá na porta da UMAP, aqui se fazes eles Reginas. Assim, porque tem uma coisa da crença, de acreditar que vai dar certo, porque senão pega todo mundo, contrata e bota em outro lugar e vai ser sucesso, e não funciona muito assim. Então, tem um pouco de cultura a repetir muito tempo uma mesma coisa e acreditar que ela vai dar certo, sabe? Tem convencimento da própria equipe, né? Porque no final das contas aquilo, a ideia é boa, ela vai ser entregue nesse ponto. Sim. E vai dar certo, né? Mas o sistema tem que estar azeitado, viu, Bruno? Porque assim, muitas vezes, se a cozinha não funcionar, eu sempre brinco, não adianta ser um garçom maravilhoso, prometer coisas incríveis. A hora que o prato chega, se ele tiver mais ou menos, puta, cara, você devia trabalhar num restaurante bom, vão falar para mim, sabe assim? Acho que é uma boa metáfora, porque no final a joia da coroa é o material criativo, não tem jeito, né? Exatamente, eu queria até contribuir nesse ponto, né, que a Carol trouxe e o Cris complementou em relação à coragem, né? Hoje no Canaltech, comentei que somos o maior portal de tecnologia, mas a gente tem todo um trabalho com influenciador. E é muito engraçado, né? Porque quando você fala de trabalhar com marketing de influência, tem muita empresa ainda, as mais tradicionais, elas torcem ainda um pouco o nariz, né? E aquelas que dizem que ainda tem um pouco mais de coragem, elas vão à frente com esse projeto, mas eles querem engessar tanto o briefing que fica aquela coisa, né, realmente uma publicidade, né? Não tem um propósito, não tem, né, uma coisa verdadeira ali por trás do discurso, e o cliente acaba percebendo, então acaba fugindo dessa comunicação, né? Então, quando a gente percebe que as marcas realmente conseguem ter coragem e comprar essa ideia, obviamente que depende muito da maneira como é vendida, como o Cris trouxe aqui, né? Mas quando ela consegue comprar a ideia e fala, eu vou apostar nesse influenciador, nesse canal, justamente pelo jeito que ele tem de se conectar com o público, né? Justamente a gente está vivendo um momento que as empresas estão procurando, né? As agências estão procurando micro-influenciadores ao invés de canais maiores, porque justamente por conta dessa capacidade de conexão, de você parar, de você ter tempo de conversar com seus usuários ali, os seus seguidores, e advogar para a marca, né? Então, é muito bacana essa questão da coragem. Então, acho que deixa a provocação também de ter essa coragem, porque dá para ver que quando a gente tem essa coragem de buscar o novo, de aceitar o novo, os resultados vêm, né? E aí é um ponto muito, muito curioso isso. Você, Gui, acho que é um grande caso. A gente teve aí uma situação de você falar num evento do prêmio do Canaltech para 350 gestores de comunicação. Cara, é muita coisa. Né? E uma coisa que eu falaria hoje para 350 gestores de comunicação, primeiro o que a gente falou lá, né? Ouçam o Marketing The Podcast, no material que a gente mandou. Tá. Mas eu acho que o primeiro ponto é, poxa, tenham coragem. Tem um termo que eu estou usando muito ultimamente, que é sinto que a comunicação perdeu o termo rockstar da comunicação. Eu vou patentear esse termo ainda, tá? Mas um pouco do rockstar disso. Então, chegar lá com a ideia e falar, cara, tá todo mundo indo para esse lado do rio. Não sigam o rio. Olhem a ideia contra isso. Pô, como que a gente vai olhar para isso? Não estou falando que não vai ter um desdobramento, não estou falando que vai ter o trivial, não estou falando que a gente vai olhar para canais. A gente está aqui com um cara, e até que eu não sei nem se você sabe disso, mas eu ouvi isso de um grande player, né, de celulares aí. Tá? Então, eu não posso falar aqui abertamente, mas um grande player de celulares que levou a gente para cobrir aí o Lollapalooza. E eu ouvi um termo sobre empresa influencer. Né? Então, a empresa influencer ela foi contratada, no caso, a empresa do Kim, a Edge, e a única que conecta hoje com o Gen Z, né, Gen Alpha. E aí eu faço essa pergunta para o Kim, como que ele vê isso, como que o Gui vê isso, e depois eu volto para o Cris para a gente falar nessa criação hoje em dia, dessa questão mais... A gente está falando de Elis Regina, você está falando de Maria Rita, ao mesmo tempo a gente está falando de elétrico. Teve awareness, teve toda aquela parte de entrega. Mas hoje o mundo é muito mais rápido. Hoje a gente vê a mudança da comunicação acontecendo. E também tem a transição geracional.
como ir moldando isso ano após ano nessa velocidade e adaptando a criatividade junto à entrega, isso ano a ano, né? Eu acho que são pontos para a gente bater, mas jogo a bola aí para vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, eu queria, na verdade, primeiramente falar da questão do o quanto que essa campanha foi democrática para todas as gerações, porque eu acho que a questão da nostalgia, do sentimento de mãe é independente. Acho que tanto para a geração, para a gente, ou quanto para qualquer outra geração nova, esse sentimento foi algo que eu acho que ficou muito forte, porque um dos grandes pontos que eu sempre falei para o Bruno, é difícil de você fazer conteúdos que não tem o cunho da venda, onde a ideia é muito em cima do sentimento que o produto ou da marca que quer passar, o que a gente quer, e muitas vezes é difícil até de aprovar isso, porque quando você não tem um motivo de vender, é difícil de justificar dentro, né? Então, eu acho que o grande ponto que a gente leva disso, eu acho que é como a gente poderia mostrar mais e mais vezes esse lado a história conecta mais do que o preço e a quantidade de parcelas. Quantas vezes você não vê pessoas várias marcas que colocam preço, parcela, condição, tantas vezes, e eles acreditam que esse é o motivo da pessoa comprar, onde hoje em dia eu sinto que, por gerações novas também serem menos traumatizadas quanto as mais antigas, eu sinto que a questão da emoção não é muito problemática. Eu acho que existia uma problemática muito maior para a nossa geração, que teve muito trauma, talvez. Eu acho que muitas coisas que seguravam, e a nova geração, eu sinto que elas são tão mais abertas, tão menos problemáticas em relação a muita coisa. E eu acho que esse ponto de trabalhar a história, por isso que funciona muito mais hoje. Porque antes a gente era muito mais racional, era preço, prazo, condição. Hoje em dia é muito mais a história. Por que eu quero comprar de você? Por que eu quero conectar com você? E isso, para grandes empresas, corporações, é difícil de subir essa informação até o nível máximo e falar, pô, a história é o que conecta, a venda é o plus de toda a história. E eu acho que o objetivo dessa campanha nem era vender. Era, na verdade, desenvolver, eu acho que um sentimento, uma conexão com a própria marca para realmente, pô, na frequência, se porventura vender, lindo. A ideia total é contar essa história que é maravilhosa, que tem conexão com todo mundo, de geração para geração, e eu acho que, tipo, dentro da proposta, foi superba e é muito difícil de aprovar. Esse que é o grande, o highlight da campanha. A grande verdade é o seguinte, né? A gente começou há 1 ano e meio atrás, antes essa história, praticamente 1 ano e 2, 3 meses atrás. Porque é isso, o ano que vem a Volkswagen vai fazer 70 anos, então temos que pensar o que a gente vai fazer 1 ano antes, porque senão não adianta. Então vamos pensar em um briefing que está sempre na casa, a gente brinca, que assim, é uma marca que tem sucesso, que passa de geração em geração. Então, só daí você tem muita coisa que você pega a herança do passado, constrói o futuro, então é um insight poderoso. Então, pode sair coisas daí. Então, fica uma coisa assim, tem um briefing sobre isso? Não tem um briefing sobre isso. Tem uma sentada com a criação falando, tem 70 anos, sucesso passa de geração em geração. Cara, todo mundo tem uma história com a Volkswagen, mas isso não é novidade. Realmente, existiam menos marcas, as marcas eram mais, enfim. Todo mundo sabe disso, que a marca era grande num ambiente menor, então todo mundo tinha acesso, né? Todo mundo tem história com a Kombi, com o Fusca, e assim como todo mundo teve caso da GM, da Ford, enfim, eram poucas montadoras. A gente tem que se aproveitar disso, porque justamente tem um vínculo emocional muito grande. Mas uma campanha de aniversário é sempre uma campanha, que é o que eu estava falando no começo, de aniversário. Então, pode ser talvez um varejista, alguma coisa assim, vender isso como uma grande coisa, e muitas marcas fazem campanhas de aniversário e a gente se lembra de poucas, né? Na verdade, vira e mexe tem na TV, os concorrentes fizeram também, e assim, ninguém lembra, porque é isso, e pra gente, assim, uma coisa que você me deu um clique, que eu acho que é bem interessante fazer o comentário, é porque assim, nem toda campanha precisa vender. Mas no nosso caso, a ideia para a gente também era vender. Então, assim, a gente se esforçou em vender tanto quanto o cliente se esforça para vender o produto dele. Então, assim, a hora que a gente viu um ouro na nossa mão, a gente falou, cara, a gente precisa fazer isso, porque assim, a gente sabe que é bom para o cliente, mas a gente sabe que vai ser muito bom para a agência. Então, no final das contas, é essa coisa de...
Tem que vender? Não tem que vender, mas a gente também se esforçou para isso, por mais que o resultado não fosse a venda. E foi uma campanha que não tinha plano de mídia. Então, assim, essa campanha começou, e aí, entrando um pouco no que o Bruno estava falando no começo de curiosidades, essa campanha estreou numa segunda-feira, se não me engano, 9 horas da noite, segunda. É que foi o evento de 70 anos da Volkswagen que a Almap organizou no ginásio do Ibirapuera, e tinham 5 mil funcionários que vieram de vários lugares do Brasil, selecionados, porque a Volkswagen tem mais que 5 mil funcionários, mas foi uma seleção, e aí lá tiveram algumas ativações, então tinha eles chamam de balé de carros, então entre os carros antigos, aí tem os discursos, e aí os telões, e passam vídeos, enfim, um evento mais corporativo. Ia ter um show no final, teve o show da Ivete Sangalo no final, para os funcionários, um show interno, então até era um show surpresa, então não foi por isso que as pessoas estavam lá, era só parte do cerimonial, e no meio do caminho a gente, e o evento ia existir de qualquer forma, e a gente criando essa campanha e não tendo certeza ainda se ela ia terminar do jeito que ela terminou, especialmente aí pelo fator AI, era assim, a gente pode, isso nós, eu digo nós e o marketing da Volkswagen, a gente pode botar no evento. Pô, ia ser legal se a Maria Rita cantasse lá, ia ser super legal, e aí estreasse a campanha. Putz, mas a gente não sabe se vai ter a campanha. Então é diferente de quando você tem um lançamento de produto, que todo mundo fala, não é que não vai ter a campanha, tem que ter a campanha, porque a gente vai lançar o produto, é uma convenção de vendas, enfim. Aqui era uma celebração que, assim, pô, ia ser incrível se a gente veiculasse esse filme com a Maria Rita cantando e mandasse para todo mundo no celular. Imagina! Mas assim, imagina, se foi muito bom, não imagina o que aconteceu. Então, foi indo, e aí foi se configurando, aí a Maria Rita e tal, corta, durante a semana, tinha que chegar o AI com a cara mais trabalhada da Elis Regina. E a família sempre falou, gente, para vocês é a publicidade, para a gente é a nossa mãe. Então, assim, vamos ter, né? E a gente, obviamente, se comprometeu a ter o maior pudor possível, porque quem ia aprovar são os herdeiros, vamos pela lei e pelo bom senso. Então, Maria Rita e os 2 irmãos. E ela, principalmente, porque estava estrelando o filme. E aí a gente fez de uma forma super legal, que foi, a gente não mostrou o filme para ela em nenhum momento, a não ser no último minuto antes do evento. Então, ela filmou o comercial, sim, mas ela só filmou ela cantando na Kombi, na estrada, com uma atriz. O resto ela não sabia, a gente não contou que ia ter cenas da infância, da Brasília Amarela, enfim, de toda mãe amamentando o bebê, todas essas coisas a gente... para ela ter a emoção também ao vivo quando ela visse a primeira vez. Então, foi se construindo uma coisa que quando chegou na segunda-feira, 3 horas da tarde, a gente mostrou para o empresário dela e ele falou, putz, não sei se a Maria vai gostar. Aí, tipo, deu um frio na barriga de todo mundo, manda de novo renderizar mais, porque aí fica renderizando, não é o AI de agora, é o AI de 2023, é o que fazia o Will Smith meio tortão lá. Ia falar justamente o Will Smith com 4 mãos ali, o miojo, até tem um vídeo super AI. Tanto que a versão Cris, que foi posso fazer um gancho assim? Eu queria muito assim, aproveitar que a gente está falando dessa questão de AI e trazer isso à tona um pouco, porque eu acho que é um assunto agora que está bem alta, né? Antes estava um pouco, até uns anos atrás a gente tinha a questão de AI, e eu queria entender com você assim, realmente, com essa campanha também, o quão difícil foi, primeiro, conseguir justificar entrar no AI e a execução com o cliente, tipo assim, as dificuldades que você viu, porque hoje em dia, muitos clientes já vêm com a necessidade do AI. Antes, a gente usava o AI como uma forma de solução audiovisual para o problema, ponto, que é o caso de vocês. Só que hoje, muitas pessoas já vêm com a ideia no AI. O que você vê isso para o futuro, para agora, tanto para as novas gerações, quanto para porque o caminho das campanhas, os caminhos de publicidade estão mudando, né? São caminhos novos, são portas novas. E assim, eu até trabalho com muitas agências grandes e todas, não tem uma que não fala de AI. Em algum nível, em algum mini nível, seja de produção, processo ou criativo. Como você vê isso? Eu quero só fazer um parênteses aqui, e o Cris vai rir desse comentário, que o Cris tem um irmão chamado Bruno Bock. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas o Bruno Bock do Pipocando, né? E aí eu sou muito fã, né? Eu assisto filme direto e tudo mais. E eu acompanhava Ele entrou no AI agora. Então, e tem acho que é Inteligência Limitada, tá? E é o Bruno defendendo, assim, ele pegando e falando, cara, dá para criar aqui, ó,
tal, que eu não sei o quê, batendo, tipo, e as agências agora? Tal, e ele defendendo, ele, olha, vou criar um aqui agora, e é bem legal. E outra, ele acredita em ET igual eu, tá, pessoal? Eu acredito em ET, então é por isso que eu acompanho também, eu também gosto muito de budismo, então a gente tem algumas coisas aí. Um pouquinho disso. Mas, Cris, responde um pouco e depois eu quero um pouquinho da visão do Gui para desdobrar isso. Beleza, chegou para a equipe de mídias, o canal de mídia. Como desdobrar isso com a enorme base? Beleza. Carol, como bater no board? Como levar para o board isso? E aí a gente volta também depois. Por favor, Cris. Não, então, eu acho que assim, o assunto se conecta lá com 2023, mas realmente o que aconteceu de lá para cá a nossa geração vive o exponencial de uma forma ao vivo que é inacreditável, né? Assim, quando fala eu coincidentemente voltei agora nessa semana comentei já do SXSW, e esse ano foi o ano da aplicação do AI. Então, assim, cada um tem seu agente, cada um tem o OpenClaw da vida e a falta dos Mac Minis na loja, porque cada um está fazendo seu assistente, seu agente, uma loucura meio sci-fi, mas que não é sci-fi. Então, assim, é uma conversa que está acontecendo no Vale do Silício, está acontecendo em Austin e vai acontecer aqui a qualquer momento, mas que ela é líquida. Então, assim, ela não é uma coisa que assim, tem AI ou não tem AI. Não, ela invade todas as coisas porque ela é um novo layer de fazer as coisas funcionarem. E aí, um outro lado, que é um pouco o lado do mais humanas da história, é assim, não dá para segurar, mas vamos ver o que vale a pena e vamos segurar o que vale a pena. Então, assim, a gente viu o Spielberg, a gente viu a galera, viu os psicólogos de comportamentais, discussão sobre pessoa apaixonada pelo seu agente, seu assistente, a pessoa está apaixonada pelo seu agente e no final é o agente de uma empresa. Casamento com agentes. Exatamente. A mulher chorando porque separou do agente de AI. Eu não sei se vocês viram isso. Não, desculpa, não, mas exato, mas eu acho que aqui você falou da coisa do ET enfim, tem um pouco a gente não quer ver eles porque a experiência não vai ser boa. Tipo, a gente é energia e a gente é o humano que vai ser escasso, porque se você pensar, e eu vi uma palestra de um brasileiro sobre organoides, o cara, não sei se já ouviram falar de organoides, o cara cria cérebros em pequenos lugares e tá mandando para o espaço, e o cérebro, que na verdade é um mini cérebro, tem memória, você bate, ele responde, uma semana depois você bate, ele responde de novo. Gente, então assim, existem outras vidas. O que é vida? Se tirar a consciência e colocar do lado, o AI de você muito se Black Mirroriza a coisa, porque você volta atrás. Na história do menino do videogame que se apaixona pelo amigo, na história do cara que ela guarda a memória do marido ou do filho que já morreu e conversa através do chatbot. É isso. Tivesse um chatbot da minha mãe com a voz dela e que eu falasse com ela e que ela respondesse, estava bom para mim, umas mensagens de voz, né? Assim, pensando no... E aí, até que dia, até quando é excentricidade, até quando é necessidade? Então, tem um paradigma aí. Eu falo, mas também não sei se eu queria muito, sabe assim? É uma coisa que, se tiver possível, se for possível, de repente, é a foto dos antepassados que você põe, eles começam a se abraçar. E aí, é vida eterna, máquina do tempo? Não sei se dá para mexer, dá para voltar, dá para viver de novo. Eu acho que é uma bela de uma salada. Eu acho que a inteligência artificial entra na hora que ela entra orgânica, na hora que ela tá por fora, não, mas na hora que ela te transforma faz uma promessa, te transforma num super-humano por troca de alguma coisa, tem muita gente que vai topar, sabe? Para mim, esse é o meu bug atual. Cara, quando você fala um negócio desse, me abre tantas layers, já está usando o termo layer. Eu acho que tantas. Você joga isso para um nerd, depois eu vou jogar um pouco para criatividade, eu vou jogar para algumas coisas, mas eu queria falar da ressonância de canais de mídia, porque na perspectiva nossa, a gente vai para a criatividade e vai longe. O desdobramento cai com mídia, né, Gui? Para você falar disso, né? E para o teu público. Não, como é para você? Cara, aqui a gente trabalha de duas formas, né? Primeiro, a gente trabalha com agências, assim como clientes igual o Cris, que desdobram essa campanha, tem todo um planejamento por trás e conta com a autoridade do Canaltech
né, para a gente fazer o desdobramento e alcançar um público tech qualificado, ou até mesmo, né, que a gente conversa com mais de 50 milhões de pessoas, e apesar dessa pessoa ser um tech, ser um analista de TI, ser um gamer, um geek, no fundo somos todos pessoas, né? Então consome perfume, consome N produtos, né? E é muito legal quando a gente traz essa discussão sobre uma campanha de posicionamento, se ela tem ou não obrigação de vender. Eu gosto sempre de falar, né? Obrigação não tem, mas se você não vende, a lojinha fecha, né? Imagina eu falando bom, inúmeras marcas aqui, eu não vou falar, mas inúmeras marcas da indústria tecnológica falando que se não vender, fecha a lojinha deles, né? Então, a gente sempre tem esse propósito, né? E, afinal de contas, como eu disse, somos pessoas, e o psicólogo Daniel Goleman, ele fala que toda decisão, ela é emocional. A gente pode até pensar que ela é racional, né? Mas, na verdade, ela foi baseada por uma emoção que está aqui no nosso subconsciente. Então, quando a gente traz, e é até engraçado, né? A gente trouxe uma tecnologia, né? A equipe do Cris trouxe uma tecnologia que hoje está sendo discutida, se vai substituir pessoas, se vai, né, substituir emprego de pessoas, mas justamente para gerar essa conexão entre mãe e filho sobre pessoas. Mas estava barato só trocar o rosto, né? Se a discussão fosse se troca o rosto ou não troca o rosto, tava todo mundo feliz da vida. Era um recurso de propaganda, né? Agora, 3 anos depois, não é nada de é o fim do mundo ou não, né? Exatamente. E a segunda forma, como eu comentei com vocês, a gente tem toda uma equipe criativa dentro do Canaltech e a gente trabalha com influenciadores. Hoje a gente tem 4 dos principais influenciadores na área de tecnologia dentro do nosso canal. Então, o que a gente gosta, né? Foi justamente o que eu falei lá no começo. Quando você procura um influenciador, você justamente quer essa expertise dele, você quer a voz dele. Então, o que a gente sempre pede, né, para os nossos clientes: mande os seus produtos, deixa a gente testar, deixa a gente entender para que ele serve, porque a gente sabe como passar isso para a nossa galera, para os nossos seguidores. E é muito, cara, desculpa, é muito chato chegar alguém e falar: vende esse celular para mim, fala para mim que ele é o melhor celular para gamer. Tem certeza que ele é o melhor celular para gamer? Esse posicionamento já não está sendo ocupado por outra pessoa? Você quer mesmo bater nessa tecla? Vamos achar um posicionamento específico para você? E aí algumas marcas abrem para a gente, né, esse lado criativo, esse lado de planejamento, e quando isso acontece, o sucesso realmente é muito mais alcançável. Por exemplo, a gente pegou um celular gamer que ia custar R$ 1.800. Para quem não sabe, esse é o preço de um celular hoje mediano, quase de entrada, né, e ele queria se posicionar como o melhor celular gamer, né, do Brasil. A gente sabe que nesse valor hoje, infelizmente, não consegue, sendo que o melhor, né, entre os melhores ali estão concorrendo, custam mais de R$ 10.000, tem cooler embutido, serve só para jogar mesmo, né? E a proposta realmente não era essa, mas a gente analisou que aquele celular você poderia jogar sem parar, porque ele tinha uma tecnologia específica para ele, que era o bypass. Você coloca o carregador no celular e você pode continuar utilizando, porque essa energia vai direto para o processador. Né? Sem entrar muito em termos técnicos aqui, mas ali a gente achou uma oportunidade. Então é o único celular que deixa você continuar a sua jogatina sem você parar, sem precisar parar, com segurança. Então, assim, é um posicionamento diferente, funcionou super bem. Dentro do mercado gamer hoje, foi o melhor público que a gente realizou, justamente porque a empresa abriu esse espaço para o nosso influenciador trazer a visão dele, trazer essa conectividade, né, esse lado um pouco mais emocional, né, com o público gamer. Não precisa parar aqui, não. Continua jogando. O mundo tá, né, vamos deixar um pouquinho para lá, vamos virar madrugada, vamos fazer corujão, e esse celular aqui vai te atender. Então, assim, o propósito do Canaltech, além de democratizar a tecnologia, que é um assunto ainda muito delicado, né, a gente precisa de alguém que traduza as novidades do mercado, se a IA vai substituir ou não, enfim, todo esse caos que a gente vive, né? E o Canaltech também tem esse propósito, através dos nossos influenciadores, criar narrativas que conectem as pessoas com a tecnologia, né, com a necessidade. Então, hoje, né, é muito engraçado a gente falar disso, né, porque parece que as marcas ainda têm algumas dificuldades de entender esse movimento, justamente porque elas continuam aumentando o seu budget em alguns canais de anúncio, por exemplo, né?
né, Google Ads, etc. e tal. E hoje eu percebo que, como diz, né, no livro do CMO's Insights, o marketing digital ele se tornou um novo telemarketing, né? Então, muito se interrompe e pouco constrói essa narrativa. E foi muito legal ver essa campanha da Volkswagen, porque ela está na lembrança, ela criou o lado emocional, ela se conecta, tem uma narrativa por trás. E ainda trouxe, né, o lado de elétrico, onde a gente aborda isso diariamente no CT Auto. A gente tem um canal para falar dos autos também, voltado para a tecnologia ali, e é muito legal conseguir trazer isso, né, traduzir isso para o lado das pessoas, da narrativa. E é muito legal, eu falei para o Cris, não sei se ele lembra, que eu estava falando assim, pô, jornal, né, cara, saudades do jornal. Antigamente a gente tinha muitos quilos de jornais, né? Eu adoro banca, tá, pessoal? Eu adoro banca. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aí eu recebi, eu sou assinante do Meio Mensagem, que eu acho que quase 99% do mercado publicitário. Né? E aí, quando eu abri o jornal, tinha lá o desdobramento da campanha. Para mim, aquilo foi maravilhoso. Não foi tipo eu ver a campanha de novo, era o desdobramento da campanha. E isso, para mim, foi sensacional quando eu vi isso acontecer. Carol, eu tenho algumas coisas para falar depois aí para vocês, mas eu queria entender com você, beleza, a gente está falando ali agora, não da Boticário, mas de outros players, não precisa ser necessariamente da Boticário, mas chega aqui uma campanha gerações para você, já que a gente está falando da campanha gerações. Como isso internamente, olha, o Cris chega, apresenta para você essa campanha para anunciante, como que eu vou olhar para essa campanha e vou falar com o meu time interno? Como eu vou sentar com a minha diretoria e falar, cara, isso vai mexer no nosso ponteiro? Eu acho que você tem aí um papel meio que de agente duplo nessa situação, porque você pode falar de anunciante e você pode falar quando você apresentava números pela principal auditoria disso, né? Do mercado. Uma das, né? Senão a Nielsen vai ficar com ciúmes aqui. Mas como que você vê isso, como justificar isso, como conversar sobre isso, né? E outra coisa, como mostrar esse diferencial, como mostrar que a agência está trazendo diferencial. Quando a gente fala de campanha, né? Lógico que esse lado criativo ele é muito sexy, né? Ele mexe muito com a gente, até porque tem toda essa parte de emoção que a gente vem falando, né? Mas eu tenho certeza que o Cris aí tem uma equipe gigante por trás, fazendo diversas análises de mídia, tentando entender quais seriam os melhores canais, como é que eu faço esse desdobramento, com quem que eu quero falar, onde é que essas pessoas estão. Então, assim, tem muito dado, né? Até os meninos falando aqui, né? Você vai ouvindo e fala, cara, isso é um dado. Isso é outro dado, isso daqui também é dado. Então, assim, a gente conversa muito na base do dado, né? A gente só não percebe que ele é dado. E eu acho que essa é a grande sacada para você conseguir levar isso para uma aprovação, né? Você já tem todo esse discurso da comunicação, do apelo emocional, do que a gente vai trazer, da inovação, mas eu acho que o dado, ele dá um embasamento, talvez ele aconchegue um pouco o coração, principalmente quando a gente chega ali no C-Levels, né? Tipo, tá bom, entendi, lindo, ainda mais quando é uma campanha publicitária, né? Que normalmente acha assim, estão gastando dinheiro, né? Lá vai dinheiro pro ralo. Ninguém vê que isso é um grande investimento. Então, você apoia em tudo que você tem relacionado ao dado para reforçar também. Olha, a gente vai fazer, mas a ideia é que a gente traga tanto, a gente vai fazer um investimento, que a gente quer falar com essas pessoas que estão em tal lugar, então a gente tem um desdobramento dessa campanha que também vai para uma rede social, que a gente vai falar com uma outra geração, a gente vai conseguir renovar a marca, porque a gente está indo para outros canais, mas a gente mantém também a nossa parte segura, que é uma TV aberta, que a gente vai falar com a maioria da população, que é onde a gente quer se encaixar. Assim, tem muita coisa que não parece que é dados, mas são dados, e quanto mais organizados eles estiverem, mais embasamento a gente tem para levar toda essa parte criativa e conseguir justificar um grande investimento em qualquer campanha. Não, deixa eu só dar um exemplo aqui, uma coisa que a Carol falou que faz todo sentido. A gente desenvolveu, a UMAP, né? A UMAP desenvolveu junto com o Google uma ferramenta de personas sintéticas, que ajuda a gente justamente a testar coisas que às vezes você não está vendo de acordo com o focus group. Então, são diferentes agentes que trabalham, você calibra a plataforma, obviamente, com milhões de dados, e aí você tem o agente que é o moderador, o agente que são as pessoas
recrutadas, você tem o analista do relatório que te apresenta enfim, uma recomendação, desde se a ideia é boa ou ruim, ou se às vezes ela tem um viés que, sei lá, eu não estou vendo porque eu não sou de uma minoria, então de repente pode dar algum problema com uma análise, porque um grupo de focus group é feito com diversos perfis justamente para poder testar a média. Então, isso tem nos ajudado bastante, assim, tem coincidido muitos resultados, principalmente teste de ideia, né? Às vezes testa 3 na pesquisa, assim, não vamos fazer valendo, mas vamos testar aqui. O que a ferramenta falaria? E aí acaba dando certo, assim, tem dado mais certo do que não. E isso é bem interessante para a gente, porque, enfim, é um uso de AI que, além dele otimizar tempo e recurso, ele também é um gerador de insights a partir de estímulo, né? Então, foi uma coisa bem interessante. É um beta ainda, mas tem funcionado bem, é promissor, e os clientes toda hora falam assim, mas dá para testar vitrine? Mas dá para testar call to action de banner? Cara, dá tudo. Se você calibrar com o público certo, você pode fazer a princípio o que você quiser, porque ele simula o perfil das pessoas, né? Tanto que virou um produto da agência, né? Porque é uma coisa tão bacana. E o mais legal, você falou, é se calibrar para o público certo. Lembrando, tem alguém por trás olhando o calibre para o público certo. Gente, vamos lá. Só para... Como tem muito estudante, Cris, eu acho que é uma coisa importante aqui. Eu vejo um movimento muito complicado no mercado. Eu vejo um grande abismo que a IA trouxe, que é a Gen Z, ou também o pessoal aí mais novo entrando no mercado, se eu não posso citar aí alfas, as alfas ainda são jovens, não estão no mercado ainda, mas logo vão, mas Gen Z e alguns até millennials usando a IA para quê? Para justamente não ler. Não leio, mando, ponto, acabou. Não é isso, tá, pessoal? Então, e aí tem um outro lado que não usa IA, mas que tem entendimento de percepção, de comportamento de consumidor. E eu vejo mais que isso, eu vejo muitos planos serem colocados sem entenderem o que está escrito ali. E aí vem muito do nosso know-how humano, que é o que você falou da CXSW no final das contas. Então, estamos sempre voltando à questão humana. Gente, vamos valorizar a questão empírica. A gente tem ali a ajuda da AI e tudo mais, mas a gente tem o Cris e uma equipe hiper qualificada que está olhando as coisas e falando, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz... O próprio CEO da Perplexity chegou e deu uma declaração falando, o meu time de IA é proibido de soltar qualquer coisa sem revisar. A gente está falando de uma das principais AIs do mercado, a Perplexity. Então, gente, a questão tem mais velocidade de informação, mas não é que a questão humana não é levada dentro disso. Eu estaria louco para testar essa ferramenta, Cris, sendo bem, validando aqui o Bruno, a persona Bruno, tá? De persona sintética, justamente porque isso diminui muito o risco. Mas eu quero levantar uma outra lebre que a gente já falou em algum momento dos outros episódios, conversou muito, né, Cris? Então, algumas coisas a gente também... Ô, Bruno. Oi, pode falar, Gui. Tá no mudo aqui. Tá no mudo. Desculpa te interromper, que você trouxe um gatilho tão legal, cara, que eu preciso falar, né? E aí traz muito o que a Carol disse também, e eu, sinceramente, há 10 anos no mercado, eu nunca vi um movimento desse. A IA realmente mudou muitos cenários, e eu digo isso com propriedade, como portal também. Isso, né, o portal que falar que não passou por isso, né, tá contando história para boi dormir, porque a audiência dos sites caiu muito por conta justamente desse gatilho que você comentou. A pessoa antes lia uma matéria para tentar entender, para tentar aprender alguma coisa ali, e hoje você joga no Google qualquer coisa, uma pergunta, a IA já joga no topo, né, o que está escrito ali, né, a resposta que o usuário está procurando. E aí ela aparece até acima das pesquisas, dos anúncios e tudo mais, e isso fez com que a audiência realmente caísse, né? Então, quando a gente olha para a frieza dos números, a gente vê que o quê? Que um lado negativo, que a audiência diminuiu, mas a gente pode olhar também pelo lado positivo, que aquelas pessoas que ficaram nos portais, lendo as nossas matérias, consumindo os nossos conteúdos, eles são um público extremamente qualificado, é um público que realmente está ali buscando entender mais a fundo, sem ser raso, né, nessa comunicação. E óbvio, né, ali eu digo isso para dentro do site, né, as redes sociais continuam
bombando, né? Obviamente com conteúdos construídos com propósito e tudo aquilo que a gente mencionou antes, mas né, eu quero entender mais para frente como que vai funcionar essa análise do mercado, né? Porque eu pego clientes assim, algumas cotações e falo, quantos paid views eu vou ter nessa matéria? Eu falei, mas é só isso que você vai olhar? É só paid view? Porque eu também posso colocar um monte de bot aqui para você, né? Ou eu posso fazer uma campanha para trazer gente para essa página, mas que não fique 3 segundos. O que ela absorveu dessa matéria, né? O que ela absorveu desse conteúdo? Então, você está pagando por um número, né? E muitas vezes não está... Aqui a gente está voltando a falar de outro número, né? Que é o tempo de permanência, engajamento, etc. e tal. Né? Mas eu quero entender mais para frente como que vai ficar essa questão de audiência versus IA. Gui, eu tenho até um comentário em cima disso, porque eu vivo adolescentes na minha vida e eu vejo voltando, a camerinha mini camerinha da Kodak. Geração que comprou o iPhone 17 Pro Max e quer tirar foto de Polaroid. A gente tem essa Kodak aqui. Eu comprei para minhas filhas agora, o chaveirinho da Kodakzinha que usa o negócio. Para quê? Tem um fator de segurança, então eu não preciso sair com o celular, então não vou ser roubado, não vou perder, vou tirar foto ao mesmo tempo, que isso é um assunto mais nosso de país que tem violência, você pode ser assaltado em qualquer lugar, então a pessoa entra, mas uma outra coisa eu quero menos funções, eu quero mesmo... Ainda é um pouco incipiente, mas assim, daqui a pouco com certeza já vamos ter o livro de papel voltando aos poucos, com uma versão um pouco mais, como o vinil tem voltado. Para mim tem a questão de você poder parar e fazer uma coisa só, vai ser dos nobres, é a yoga, assim, putz, se você conseguir parar e fazer você com você mesmo, esse é o verdadeiro nirvana, assim, porque é a coisa mais difícil que tem, né? Então, assim, você conseguir ler uma matéria, ou meditar, ou fazer alguma coisa por 2 minutos que seja, sem o alt tab, sem... nobreza, é a cabeça vazia aí, é o tal do mindfulness, que assim, foca numa coisa só, porque é isso que vai fazer você voltar para a realidade. Eu vou passar por diversos pontos agora, de diversos insights que eu fui anotando aqui. Às vezes vocês estão vendo minha cabeça virada, eu estou anotando aqui no caderninho vários insights para trazer para vocês, tá? Vocês falaram tantas coisas aqui, que a minha cabeça, eu me colocando como estudante de pós-graduação já aqui, para perguntar 300 coisas para vocês, eu estou me colocando na cabeça de quem está ouvindo. Quando a gente fala desse tema que o Gui falou tão bem, e é uma coisa, Gui, eu sou o maior defensor disso, eu estou viajando daqui a 2 horas para São Paulo, né? Eu não moro mais em São Paulo, então eu estou viajando para o CMO Summit, né, que a gente foi convidado para cobrir o evento e tudo mais, e eu estou viajando para o CMO Summit. E eu tenho certeza que em algum momento, ou vários momentos, eu vou ouvir sobre microcomunidades, eu vou ouvir sobre nicho, audiência de nicho, e várias outras coisas. Tá? Só que ainda, como sempre, são coisas que a gente bate, e fica, né? E só daqui lá, 2030, olha que novidade. Eu vi podcasts, aí falando do meu mercado, eu vi podcasts em 2018. Nossa, podcasts é uma grande novidade em 2018. 2020 eu li uma matéria, podcast é a grande novidade, é um novo canal de mídia aí para você gerar negócio. 2025, 2026 eu li a mesma coisa. E aí até 2030 a mesma coisa. A gente vive um museu de grandes novidades, né? Eu gosto muito de falar isso, a gente vive um museu de grandes novidades, que é um pouco dessa câmera, Cris, que você comprou para suas filhas e tudo mais, principalmente na comunicação isso é importante. Só que tem uma questão que a gente não, até para a audiência ouvindo, até para os estudantes de comunicação ouvindo, que eu acho que é muito legal, e até vou trazer um caso meu em cima disso, né, de relação que eu tenho aí com a Gen Z. Eu treinei muitas equipes, inclusive a Duolingo, CIMED, enfim, por aí vai. São equipes que têm aí treinados meus. Eu sempre falo uma coisa também que é muito curiosa, e por favor, entendam com ética isso. Loucura tem ROI, tá? E o pessoal pegou isso e jogou isso pro Duolingo. Deu certo, pelo que eu vi, tá? Mas, enfim, o Cris ele trouxe uma coisa que ninguém, não sei se ninguém percebeu, mas muitos não perceberam, que é a agência hoje, e todo mundo busca isso. Eu que navego no mundo de agências, é o que eu mais ouço, mas também terceiros.
que é, eu quero estar na agência 50 anos, eu quero estar no cliente por 50 anos. Cara, são décadas e décadas que a Almap está com a Volkswagen, se eu não me engano, Cris. Né? E aí você acaba conhecendo o cliente muito mais, por vezes, do que o cliente que teve rotatividade de equipe. Eu não acho que é 14 anos, Cris, que você está com a Volkswagen. 14 anos, pessoal. 14 anos. Já foram outros, e eu também não era a mesma coisa, né? Eu fui crescendo também, porque fazer 14 anos a mesma coisa ninguém aguenta. Mas é isso, assim, a gente vai ganhando mais responsabilidade. Fala isso pro cara do cartório, Cris. Fala né? isso pro cara do mas cartório. O cara do cartório ganha o salário de cartório, então tá tudo bem. Mas assim, tem uma coisa de se reinventar, tanto no momento da marca, quanto na legislatura, vamos dizer assim, porque é isso, muda o presidente, muda o CEO da América Latina, muda o CMO, enfim, né? Apesar de ter um baixo turnover também do lado do cliente, eu acho que tem sim essa vantagem da agência entender muito sobre o cliente, entender muito as necessidades e tentar fazer isso com... Eu acho que é uma questão de... Aí volta para o lado humano, assim, no final, essa coisa da relação de muito tempo, ela faz com que tenha verdade na história. Então, assim, não só eu, quanto as pessoas que ficam, né? Tem pessoas no meu grupo que tem 7 anos, 8 anos, na agência, pessoas que ficam bastante tempo, porque a gente acredita na senioridade e na senioridade da relação, porque não adianta você ter 30 anos de mercado e ter 1 ano em cada lugar, então, ou adianta, enfim, mas estou dizendo no nosso ponto de vista, eu acho que é subir com consistência ao invés de fazer assim, e é uma filosofia. Eu sou um funcionário de CLT, não abri empresa, no fundo, não dei nada, mas tem uma coisa que as marcas de muito tempo precisam, que é essa coisa desse sentimento de dono, e que a MAP consegue fazer isso, fez por muitos anos com a Havaianas, e faz com o Boticário, e faz com o Volkswagen, enfim, e faz com algumas marcas clássicas, que é tentar achar, é um pouco assim, se espremer, o que sai? O que está escrito dentro dessa gotinha? E é isso que a gente vai procurar, entendeu? E aí, de uma forma mais criativa possível, mas a partir da simplicidade, porque ninguém tem muito tempo, ninguém tem muito saco, é difícil, então ainda mais para romper, né, para falar sobre propaganda, sei lá, enche o saco, né, assim, não é legal. Pensando no geral, era mais legal antigamente, eu trabalhei com escola desse redondo, talvez estivéssemos todos presos hoje, provavelmente, mas era uma diversão que eu sentava na mesa do bar, as pessoas, mas conta mais, hoje ninguém quer saber. Fala aí quem criou Beavis e Butthead, olha o que eu vou puxar, hein? Quem criou Beavis e Butthead, hoje não daria certo. Hoje, exato. Mas acho que o humor, então, mas acho que a tonalidade, quanto a propaganda, mais do que, né, o Gui falou bastante de influência, quanto que a influência tomou a pauta de todas as outras coisas, de como os TikToks da vida estão dentro do dia a dia de todo mundo contando as histórias, como mais difícil é você ter os 2 segundos e meio, quanto mais os 30 segundos que a gente está acostumado. Então, tem muito sobre experiência, acho que tem muitas outras disciplinas que o AI vai ajudar, mas ainda tem... eu trabalho muito com produto que você ainda precisa pegar na mão, né? Assim, é muito difícil vender um carro virtualmente. É legal, é bacana, mas você tem que dirigir, né? Por coincidência, eu atendo as Óticas Carol também, que é um cliente também que você compra pegando na mão, né? Você não compra um óculos por mais virtual que seja. Então, ainda tem essa coisa de se deslocar e de ir até o logo. Bom, perfume é a mesma coisa, né? Sentir cheiro pela digital não existe ainda. Já existe, mas não ainda, né? Não é tão democrático, mas tem um pouco desse sentido que é bem importante, né? Eu vejo que tem algumas questões aqui, até dentro do que o Gui falou, quando a gente fala de mídia. Hoje, o processo de compra ele é muito fluido. Não dá mais para você falar topo do funil, não dá mais para você falar fundo do funil, não dá mais, não acho que nem para falar, dá para falar mais, sabe? Não dá mais. Você está falando de N mídias sociais, você está falando de N canais de compra, você está falando de diferentes gerações de troca de geração. Eu fico pensando, gente, eu não passo por entrevista de emprego faz muito tempo, tá? Não estou falando que eu não vou passar, mas faz muitos anos. Mas assim, no final das contas, eu fico pensando numa entrevista de emprego, um gestor chegar para mim e falar assim, cara, me fala aí um processo de aquisição, um processo de lançamento, um processo de canais, tudo mais. Cara, eu vou falar um processo de canais, mas eu vou saber também que aquilo pode mudar amanhã. Me desculpa, a verdade é essa, porque eu tenho que entender o comportamento do meu consumidor, preciso entender o produto, preciso entender muitas coisas.
E aí está um ponto que é muito legal, que eu vejo muito sobre brand equity, né? Vamos falar aí do valor da marca, vamos falar dessa maneira. A gente fala um pouco do brand lift, pessoal. Quando a gente fala de brand lift, a gente está falando da conexão, intenção de compra, a gente está falando de algumas outras coisas, tá? E eu fico pensando em relação a mídias para isso, né? O Gui falou um pouco do impacto disso, mas eu já vejo um pouco do movimento do que vem também do wellness, do guarda-chuva de wellness, que não é só caminhar, não é só correr, é muito mais que isso wellness. A gente tem um episódio falando sobre isso com um entusiasta da área, mas que vem muito nessa história que é o detox digital. A gente está vendo muito do detox digital, a gente está vendo várias coisas. Rage bait foi um tema muito batido, né, no último ano, e a gente viu isso acontecer. E eu vejo muita gente hoje, pelo menos na minha bolha, né, não sei se também vocês veem isso, falando, cara, beleza, a IA me dá isso aqui, deixa eu ver qual que é a fonte. Eu hoje coloco, quando eu vou usar meu cloud aqui, ou vou usar outra ferramenta, como a ferramenta do Marketing Chat, do Decimals, que é nosso patrocinador, e eu coloco lá e falo, pô, beleza, me dê fontes confiáveis, sabe? E aí eu vou ver um pouquinho. Tanto que hoje, para estudar para esse episódio, eu fui ver a matéria da própria UMAP. A UMAP publicou sobre, né, a campanha Gerações. Então, tinha ali, eu tirei algumas coisas dali. Mas me chama a atenção, e eu vou trazer até um caso aqui para vocês, que é bem curioso, que é de um profissional que está despontando no mercado ali, dentro de uma agência, e é um treinado meu. Ele chegou para mim e ele falou, Bruno, como que você me indica a forma que você pensa para a campanha, das concorrências que a gente trabalha junto, das criações de campanha e por aí vai, como você pensa? Cara, eu não penso nada, na verdade eu vou estudar e vou jogar videogame. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou ler algumas coisas, deixo lá, vou pensando, fico olhando para cima, pego bolacha e vou lá pensando, né? E vou jogando, vou fazendo aquele draft, né? A gente vai falar um pouquinho do draft disso. E aí ele virou para mim no outro dia, eu abri uma call com ele, ele falou, Bruno, comprei isso aqui, uma coletânea de HQ para ler. Aí eu falei, pô, legal, Lê, eu sou grande fã de HQ. E aí eu estava lendo uma HQ recentemente e isso me abriu muito leque de criatividade, que é o ponto que eu quero bater com vocês agora, e vocês estão muito dentro disso. Queira sim, queira não, todos aqui estão com criatividade como pilar. E hoje criatividade acaba sendo algo meio, como posso falar, subvalorizado, mas deveria ser mais valorizado, porque ela é a base de tudo que a gente trabalha, né? De tudo. Eu tava lendo tô viciado, inclusive, em umas HQs do The Preacher, né? E aí eu tô lendo Preacher, e aí tava lá, tem lá um personagem que eu não posso falar o nome aqui, porque é um bem polêmico o nome, mas tava lá, pô, aconteceu isso, cara, num contexto social de comportamento noventista, onde ele falou, pô, Nirvana, o Kurt Cobain morreu, pô, o que é isso? Pô, olha só, você tá falando do nome da banda, você está falando de um contexto de tempo dentro de uma mídia que hoje em dia se tornou cool, né? Mas eu vejo também, hoje voltando um pouco disso, quanto de ressonância em tempo aquela comunicação falando de Nirvana e poderia ter falado de alguma outra coisa, de Wendy's, sei lá, que teria nesse tempo, sabe? Quanto que a mídia reverbera de comunicação. Eu vejo que hoje, eu não sei se a quantidade hoje, óbvio que sempre vai ser um ponteiro, mas tem outros ponteiros hoje em dia, que é um ponteiro de ressonância. Quanto tempo que a minha marca ela vai ter de ressonância? Quanto tempo que vai acontecer isso? Porque eu estou falando de um quadrinho anos 90 que eu estou lendo em 2026, sabe? Então, a marca está lá, essa conversa, ela está lá. E aí eu coloco para vocês alguns pontos, eu coloco para a nossa audiência isso. Gente, como que aqui funciona todos os players que estão aqui nessa call, tá? Nessa gravação? Olha eu, né, falando de trabalho, call. Vamos lá, temos aqui o Cris é a agência. A agência que, vamos supor, a Carol vai lá e pede para a agência, olha, preciso disso, preciso trabalhar esse produto, ou preciso trabalhar uma campanha de 100 anos da minha empresa. E aí a gente vai ter lá o Gui e o Kim, que eles vão, não sei falar de Roberto, tá? Para mim sempre vai ser Kim, tá? Então, assim, no final das contas é o Gui, que é de um canal de mídia, um dos maiores canais de mídia do país, e o Kim, que é um audiovisual, né? Uma das principais empresas de audiovisual, Gen Z e Gen Alpha. Pô, legal demais. Cara, entrega isso aqui para a parte de tecnologia, para o teu público,
pense como você vai entregar essa campanha, vai disseminar, e como que o Kim vai colocar isso dentro da visão ali de audiovisual, como vai fazer a leitura disso. E esses players, pessoal, eles precisam se conversar 100% para uma campanha sair no final. E aí eu vou jogar um pouco para você, Cris, que é colocar qual que é a importância dessa parceria e de estar todo mundo conectado para uma campanha dessa sair. E eu coloco aqui um ponto-chave, né? E essa é a penúltima pergunta, tá, pessoal? Para depois jogar a última pergunta ali para o Kim que eu tenho e depois a gente fazer uma antepenúltima, vai, uma última pergunta sobre outro ponto para a gente encerrar. Mas o Rodrigo Vicentini, ex-CEO da NBA, né, ex-CEO do UFC, hoje Country Manager do Deezer, né, no país, ele falou uma coisa para mim, eu fã de NBA declarado, pessoal, vocês sabem muito bem disso, estava aqui falando de várias coisas de Kobe Bryant antes disso, e estava aqui falando com ele sobre, olha, beleza, quando você faz uma parceria, quando você tem ali todos os players de determinada ação, o que você espera? Ele, cara, para mim, o meu parceiro, o meu fornecedor, eu tenho que me entregar 110% para ele. E ele também se entregar 110% para mim, porque a gente precisa pegar e ter um relacionamento para que tudo ali na ponta saia muito bem. Cris, como que é isso na ponta do lápis e como que é isso no dia a dia? Cara, eu acho que o mais importante são os combinados. Eu acho que tem uma questão até onde a capacidade de entrega da agência, até onde a demanda do cliente, se isso está bem alinhado, e de novo, eu acho que tem uma coisa de a obrigação é vender, e a obrigação do meu cliente é vender. Então eu tenho que garantir a engrenagem dele de venda, para depois eu fazer o que interessa mais, entre aspas, para mim, que é a parte mais craft, que é a parte mais, vamos dizer, criativa, mas a criativa de contar a história, eu preciso fazer primeiro a criativa de vender direito, criar no tempo necessário, desdobrar o que precisa ser desdobrado. Então, eu acho que é uma via de duas mãos, mas muito em função das necessidades principais do cliente. Eu acho que se isso vai sendo combinado com o tempo, se essa roda vai girando bem, a gente tem tempo de falar sobre outras coisas que gerem o poder de furar a bolha. Assim, quando você vive só resolvendo problema, você não consegue ver isso. Então, se estruturar de uma forma que você possa ter esses momentos de respirar fundo e falar, e se a gente fizer alguma coisa fora do dia a dia, eu acho que é o que faz você fazer, porque senão você vai resolvendo o problema, o tempo vai passando e não dá tempo, literalmente, de você parar para fazer um pouco do diferente. Eu acho que esses momentos, eu tive a coincidência e a coisa boa de ter dois clientes da Volkswagen comigo durante 10 dias nesse SXSW, foi uma experiência interessante, justamente para assim, poxa, tem coisas que foram apresentadas lá que a gente já tinha mostrado, mas que passou meio batido, e aí assim, eu fiz questão de falar, ó, o pessoal continua achando legal, olha que bacana, ou seja, tá acontecendo. Então, ganhar um pouco dessa visão, mas assim, garantindo que o dia a dia está sendo feito com qualidade. Então, para mim é um binômio entre essas duas coisas, porque você não tem a confiança de fazer o básico, você não vai querer inventar moda, porque não vai conseguir, entendeu? E aí, tem mais do que confiança, tem equilíbrio de a expectativa versus a entrega. Kim, queria, dentro disso que o Chris falou, você tem uma empresa onde você traz aí jovens que são todos os GCs, né? Hoje em dia. Hoje acabam aí sendo influencers, trazem ideias. Como que eu assim, particularmente, eu nunca ouvi falar de uma empresa influencer. Eu ouso dizer que a primeira vez que eu vi é a empresa influencer vindo aí de vocês, né? Isso no termo aí contexto, vamos falar dessa maneira. Como que é para você, Kim, hoje, ouvir dessa... Não parece, tá, pessoal? Mas o Kim é contemporâneo nosso, tá? Não parece, tá? Não parece. Como que é para você ouvir... Você mesmo disse, né, em off para mim, falou, cara, eles me ensinaram a ser mais paciente, a entender novos valores, novos canais. Como é ouvir a ideia deles, filtrar com a expertise, mostrar para eles esse caminho de pensar nas campanhas, como que é para você no dia a dia e entregar essa campanha na outra ponta, né? Porque você está falando da ideia, quando a gente fala aí do Cris, o desdobramento e tudo mais, mas ali na ponta, como é para você? Como é para entregar isso no dia a dia?
Assim, trabalhar com gente nova é sempre algo diferente, principalmente quando a forma que você trabalha não é ditada por você. Num ambiente onde 99% das pessoas não sou eu, não adianta eu ditar o meu ritmo. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Então, com isso, eu tive que me adequar como um millennial a entender a cabeça de quem está vindo agora. E alguns grandes pontos que eu sempre boto assim, para o Bruno, eu sempre explico. Essa nova geração, ela é uma geração diferente. Ela vem com muito menos preconceitos, muito menos, assim, o pensamento dela é totalmente diferente da nossa geração, tem muito menos trauma. Então, o jeito que eles olham as coisas com um pouco menos de problema. Antes, eu acho que, até quando eu trabalho com outras pessoas, até mais velhas, eu entendo muitas vezes que até a forma de lidar com as coisas é muito mais difícil, né, pra gente, né, com as pessoas mais velhas. Só que com eles, é uma geração que eles vêm se adaptando muito a gente, e eles também querem mostrar o caminho deles, e eles também, eles são uma geração que não aceita qualquer coisa. Então, pô, se eles acham que tá errado, diferente da gente, que muitas vezes eu fiquei quieto, e eu tive que ficar quieto, aqui é uma política totalmente diferente. Então, a ideia que eu trouxe da empresa é que a empresa fosse uma marca. E aí essa marca representasse todo mundo. Então, eu não sou maior que a marca, meu sócio não é maior que a marca, nenhum funcionário é maior que a marca. A marca é o ápice. Então, a gente leva essa marca para fora e todo mundo briga por ela. Então, quando a gente fala de empresa meio influencer, na verdade, é porque eu queria que a minha marca e as pessoas que trabalham na minha marca fossem conhecidas como se fosse quase uma agência de influencer, só que com o viés da produção. Então, você vai ter tudo o que você quer com um influencer, só que eles são muito melhores em produção aqui dentro de casa. Então, foi esse time que eu criei, né? Um time que tivesse atualizado e moderno, com o olhar do Gen Z, né? E trazer um pouco da minha experiência e da minha bagagem mais para dar estrutura. De resto, eu imagino que eu não precisei fazer muita coisa, assim, sendo sincero, trabalhar com essa geração, para mim, tem sido a coisa mais fácil do mundo, porque é uma geração muito menos difícil de falar. É difícil de entender, às vezes, porque a gente tem que se colocar no lugar, e a empatia eu acho que é a maior moeda de troca com eles. Assim, não existe moeda de... É o que eu falei, eu já testei, colocar videogame, computador, coloca tudo aqui. Não é isso. O grande ponto era a empatia da conversa. É tipo, eu falar para eles, pô, quando eu estava na sua idade, quando eu estava no seu lugar, também aconteceu, eu não gostava disso. Eu não gostava que meu chefe falasse assim, que ele me pedisse assim, me cobrasse assim. Então, com essa visão, a gente conseguiu transformar 20 meninos e meninas da faixa etária de 20 a 24 anos numa equipe super profissional. Hoje, tanto é que hoje, que é engraçado, hoje batemos 700 notas. 700 notas fiscais com 3 anos de empresa, uma empresa que só tem moleque. Então, assim, isso é o que eu acho que valida, né, para a gente poder trabalhar. E com isso eu sempre passo. A campanha é só a estratégia. A gente vai pegar, a gente só é a forma que a estratégia vai até o cliente dele. Então, se eles conseguem entender isso, eles se tiram da equação no aspecto emocional. Então, eu quero que eles estejam tipo, investidos no projeto, na campanha, mas eu quero que eles entendam que a gente só é a forma que leva. A ideia vem do cliente, a produção já vem praticamente fechada. Poucas vezes as pessoas têm vindo para a gente, para realmente a gente entrar com o criativo. Agora mais, eu sinto que agora no vertical o jogo mudou totalmente. Horizontal, o briefing é fechado. O briefing vai vir completaço, porque não tem como mudar. Agora no vertical o jogo é outro, porque ninguém sabe o que está funcionando. Então eu vejo que existem esses dois lados das campanhas, porque existem campanhas verticais. Hoje existe até novela vertical, existe seriado. Então, assim, é uma linha nova, de uma galera nova, e a gente vê que também funciona, só que são pesos diferentes, né? São olhares diferentes também. Acho que até para a agência, quando está olhando, porque antes eles faziam desdobramentos de social. Hoje eu falo para as agências, vocês têm que fazer um conteúdo de social. O que é vertical, o que é horizontal, vocês têm que entender que são... É porque muita gente pega aquilo... quebra, faz uns cortes, uns microvídeos, solta no vertical e acha que vai ter interação, mas aí que... Então, assim, tem esses grandes movimentos que eu sinto, assim, dessa nova geração e do que a gente vê de audiovisual, principalmente de agências também, que um dos pontos que o Bruno até me pediu para
para até não deixar de falar, é que a gente sente que o horizontal, não que esteja morrendo, acho que a palavra não é morrer, mas existe uma diminuição drástica entre os conteúdos de horizontal em comparação ao que as marcas querem colocar de vertical. E aí vem o ponto até do Gui, de falar de influência, por quê? Porque no horizontal é difícil de usar o influencer, né? Agora no vertical é comunicação e conexão. Então, é muito esse investimento que a gente vê e essas duas diferenças entre campanhas. Tem empresas que vêm com a campanha, destrincha para um social e vira um rabo, né, da campanha. E tem pessoas que criam coisas específicas para cada formato. Então, são coisas que a gente vai vendo e entendendo. O mais legal, depois eu vou mandar para vocês, eu usei esse gancho também para avisar o Kim, que a apresentação comercial dele com vídeo vai se tornar um que campanha é essa, tá? Vai ser também analisado. Por quê? Cara, eu nunca vi, eu não sabia se eu estava vendo uma apresentação institucional ou vendo um vídeo viral do TikTok, sabe? Com músicas atuais e tudo mais. Pela primeira vez, gente, eu vou confessar isso aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo. Pela primeira vez, eu vi mais de 3 vezes uma apresentação institucional. Tá? Vou falar a verdade aqui. E é bem legal, né, a gente colocar isso como eles pensaram. E uma coisa bacana é quando a gente pensa na questão de vertical, quando a gente pega dessa conexão. Pô, a hora que vai mandar para o Gui. Pô, Gui, ali no mídia, para destrinchar, para colocar para base. Pô, ali para aprovações internas, o quanto que isso tem de desdobramento. Mas a gente tem muito aí a falar sobre isso ainda em outros episódios. Eu quero agora encerrar com uma pergunta para vocês e depois quero fazer aqui uns últimos comentários da campanha Gerações, né? Aí também, porque eu preciso aqui homenagear o nosso querido Chris Bock aqui, que sempre agenda. O cara estava lá em Austin, o cara voltou e fez questão de estar aqui no Marketing The Podcast. Eu tenho dúvidas sobre o mercado, eu vou lá, o Cris, vamos bater um papo? Tá? Então é meio que um posto Ipiranga. Tá? Mas no final... Agora a gente tem a conta do posto Ipiranga, eu já posso fazer essa piada. Eu esperei muito para fazer, não podia fazer antes. Mas eu precisava fazer porque, cara, para o pessoal entender. Mas assim, primeiro eu vou fazer essa pergunta para o Gui, aí depois para a Carol, para o Kim e finalizando com o Cris para ele fazer o fechamento, já que a campanha, ele estava lá dentro, também acho que tem um lugar de fala, sendo que a campanha analisada também é a campanha que ele geriu ali, participou, né? Gente, o que é publicidade no mercado atual para vocês? Eu não vejo muito o mercado falar disso. Eu sinto que a publicidade ficou meio que no dark social, né? A publicidade ficou ali para um pequeno grupo e o pessoal não conseguiu entender muito do poder da publicidade. E esse programa aqui, o Que Campanha é Essa? É um programa para explicar publicidade, no final das contas. Gui, o que é publicidade no mundo atual para você? Cara, para mim, talvez é o que ela sempre foi, né? Mas que as pessoas realmente esqueceram, que é contar histórias, né? Eu acho que agora passaram para o nome bonito de storytelling e tudo mais, mas no final das contas sempre foi contar histórias, sempre foi através de uma narrativa motivar a pessoa a fazer algo, nem que seja pelo lado emocional ou racional, né? Apesar de eu acreditar, como o Daniel Goleman fala, que toda ação ela é motivada pelo emocional. Mas é isso para mim, é contar história e se conectar com alguém através dessa história. Maravilhoso, Carol. Vou dizer que é uma pergunta bem capciosa, assim, porque para mim hoje a publicidade é uma discussão que eu tenho muito aqui em casa com meu marido, que é muito resumida ao marketing, né? Parece que assim, a publicidade é uma partezinha do marketing e a gente está levando ela para um outro nível, assim, e o que ela é realmente acaba se perdendo. Mas eu tô com o Gui, assim, eu acho que a publicidade continua sendo levar, eu não sei se é a história, mas criar algum tipo de conexão entre a empresa, o produto e os consumidores de verdade, assim, né? Quem realmente se identifica com aquilo. E ela agora está difundida em vários meios de comunicação, mas ela continua sendo única, né? E aí o Cris até falou lá do primeiro sutiã, né? Do Oliveto e tal.
eu acho que até um meia-culpa aqui nosso de deixar toda essa história publicitária ser atropelada pelo mundo digital e por todas as coisas que estão acontecendo, porque esses caras têm muito a ensinar, e eu acho que é uma via contínua, sabe? Não é uma quebra entre o digital e o que a gente já viu até agora, né? É, na verdade, uma adaptação de tudo que a gente já vem falando da publicidade no novo mundo, né? A gente só perdeu o fio da meada do caminho. Achei maravilhoso, eu achei maravilhoso, Carol. Você e o Gui, eu vejo muito disso. Agora, Kim, vamos lá, o que é em novos tempos aí? Poxa, publicidade nos novos tempos. Assim, eu considero que a publicidade, apesar de ter várias novas formas, o conceito é o mesmo, a ideia geral é a mesma, né? Que é a gente conseguir passar e a gente fala isso, seja história, seja mensagem, seja produto, seja serviço, conseguir conversar com a pessoa correta da forma correta, no momento correto, né? Eu acho que a publicidade tem perdido muito isso, e é por isso que todo mundo volta com a questão da storytelling, de conectar, porque a gente chegou a um ponto onde a publicidade estava tão no nível de preço, é o que eu sempre falo, preço e prazo é o que norteava tudo, e a comunicação, a conexão, e às vezes a mensagem, que às vezes é mais do que até a compra, né? Então, eu acho que isso também é um pouco do que leva o que a Carol está falando, que o Gui está falando, de ter perdido um pouquinho no meio do caminho, porque tem tanta coisa hoje e subdividiram tanto o marketing e a publicidade e tudo que eles fazem, que hoje as pessoas não sabem nem a diferença entre um e o outro, e hoje todo mundo bota no mesmo bloco, e a gente tem essa até dificuldade de conversa, porque realmente cada um tem meio que uma ideia de como ver as coisas, né? Eu acho que uma coisa. Vou jogar para você, Cris. Não, mas aí você tem tapete vermelho. A única coisa que eu vou falar é: fale lá, como você vê importância para as empresas, porque, vamos falar aqui, né? Se a Nokia investisse em publicidade, gente, no final das contas não teria um iPhone hoje em dia, né? Cris, por favor. Eu concordo com tudo que todo mundo falou. Eu acho que é um pouco de tudo. No final das contas, assim, a publicidade tem que gerar valor para o produto. Eu acho que assim, valor para o produto ou para a marca, porque senão, se ela existir por ela mesma, né? Então, eu acho que tem algumas características. Eu trabalhei no começo da carreira com a Unilever e o mundo do sabão em pó, ele ainda é muito comoditizado, né? E eu participei do desdobramento da campanha regional do Se Sujar Faz Bem, que foi criado pela Lowe para o Omo, e que foi uma quebra de paradigma nesse segmento, né? Então, assim, não é que branco é bom, a sujeira é que é bom. A gente usa o produto depois para limpar. Então, putz, isso sobe o degrau de valor do produto com uma comunicação. A escola é a mesma coisa, assim, cerveja você faz teste cego, tirando a Heineken hoje, que é uma proposta de sabor diferente, Pilsen, você erra a Brahma, Tática, Itaipava, sei lá o quê. Não tem jeito, a galera errava feio, assim, falando, não, essa aí eu não tomo. Então, assim, a proposta de ser redondo na sua parte funcional, de dizer o quadrado é ruim, o redondo é bom, cria um valor para o produto. E no final é isso. Por que uma pessoa vai pagar mais num Volkswagen do que num Chevrolet? Se ela não vir valor, feature por feature, muitas vezes ou empata, um ganha do outro por um detalhe. Eu acho que tem a experiência do produto, obviamente, mas tem uma questão um pouco do que o Kim estava dizendo, a gente fala muito isso, não é sobre preço, é sobre valor. Então, assim, se você mudar a equação, e aí você tem que usar recursos, falando verdade, sendo emocional, contando histórias, mas, assim, usar recursos para gerar valor para a marca ou para o produto, que acho que é o grande objetivo. Quando a gente vê o produto sendo líder, você fala, pô, aí, ó, tem um pouquinho de Elis Regina, um pouquinho de campanha do varejo, um pouquinho de Rock in Rio, um pouquinho de experiência de circuito sertanejo e etc. Né? Então, acho que é muito bacana esse poder da comunicação, e é isso que faz com que a gente goste de fazer o próximo desafio. Assim, não é uma ciência tão exata assim, é cheia de desafios e poréns, e quando vai para o ar, você fala, putz, cara, ó, valeu a pena, porque você vê acontecendo, e o ver acontecer é um pouco do que a gente vive para isso no mundo da comunicação, né? O play. O que acho que você falou muito bem, inclusive, me vem várias, eu sou entusiasta, né? Eu naveguei nesse mercado de marketing e tudo mais,
Acho que uns me conheceram aqui pela agência que eu atuava, que eu também era sócio e outras coisas. E o que eu naveguei muito pelo mercado de publicidade, estou em grupos de publicidade, e eu quero levantar essa bola, mas a gente não vai finalizar, não vai cortar essa bola agora, eu só quero levantar essa bola. O que eu mais vejo é agências de marketing querendo ser publicidade sem entender publicidade. Estou jogando polêmica, tá, pessoal? Numa boa aqui. Mas eu estou jogando realmente polêmicas. É o que eu mais vi acontecer. E aí não tem problema você ser agência de marketing, não tem problema você gerar leads. A questão é que os papos são um pouco diferentes, as finalidades são diferentes. Na hora que você fala de publicidade, você está falando de você gerar uma marca tão forte em relação a brand equity, brand lift e tudo mais, que você tem uma elasticidade de marca para você poder fazer um lançamento de novos produtos. A campanha, por exemplo, Gerações, vai dar ali elasticidade para você mandar e você lançar novos carros, para que a sua marca não fique ali parada. O que eu vejo, e aí é uma provocação minha para o mercado, e óbvio que eu estou aqui no Skin the Game, né, falando isso, que justamente olha, eu ouvi também isso muito dos canais de televisão, tá? Eu estive em alguns canais famosos, conversando com executivos, e o que eu mais ouvi foi, caramba, esse pessoal quer colocar 99% em performance, esse pessoal quer colocar isso, aquilo, cara, e aí performance inflacionou. Performance acabou que todo mundo está fazendo desde o pequeno, novos players pequenos se tornaram grandes, e aí tinha que ter esse fôlego. E você também viu pequenos TikTokers trabalhar com as marcas, trabalhar com a publicidade e ganhar espaço, ganhar market share para essas marcas. Quando você fala isso, você está falando sobre um outro tipo de jogo. Você está falando sobre você gerar valor, que é o que o Cris comentou. Eu estou gerando valor para a marca. O que a publicidade faz é tratar a marca na sua essência. É justamente ali a importância de você estar no mercado. E a gente não tem mais quem defenda, a gente tem essa galera que fala de 99% de performance, e performance é fundamental, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, mas não é só isso. Tem todo ali um endosso, e não adianta hoje você levar para o teu board só, vamos fazer performance. Eu concordo. Performance é o tipo commodity hoje da comunicação. Então, você tem que pensar, qual que é a ideia? Qual que é o desdobramento? Tem uma campanha que gerou grande repercussão, a campanha da CIF, nem sei a agência que fez. Aí eu dou uma aqui igual da Boticário, que eu não sabia que era o MAP. Mas, no final das contas, a CIF, cara, assim, eu entrava em reunião da empresa, que olha só, você viu lá a linha do metrô, como estava, se apropriaram de um lugar onde ninguém olhava. Qual que era o lugar? Pô, eu vou para um evento, vou para um Lollapalooza, vou para um festival, o que eu vou fazer? Vou sujar meu tênis. Limpa com o CIF. Pô, só o CIF limpa? Não, tem várias coisas. O CIF nem é fundamentado para isso. Mas, poxa, é você entender territórios onde a tua marca pode ter introdução, conversa, é muito mais que isso que é o trabalho, né, da publicidade hoje em dia, o qual tem aqui um grande elogio que o Cris faz muito bem junto à equipe dele, junto à empresa dele. E até eu estou aqui com a campanha Gerações aberta no YouTube, inclusive, para encerrar essa longa fala. E aí é muito legal quando a gente vê isso. Inclusive, eu dei um joinha lá, tá, Cris? Agora que eu não tinha dado um joinha. E aí aqui tá aqui, olha. Primeiro comentário, né? A gente vai falar sobre 312 mil inscritos. A gente vai falar sobre o primeiro comentário, que é: a era das propagandas famosas foi se perdendo. Essa virou um clássico instantâneo. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário: passando agora no Globo Repórter a propaganda e seus bastidores. Quem está assistindo, curte aí. Poxa, há tempos não via uma propaganda tão genial. É de arrepiar. Então, esses são os comentários. E segundo dados do que eu vi aqui, que eu trouxe alguns, né? Eu filtrei muito, o quanto que isso reverberou dentro da própria empresa, dentro da Volkswagen. Ações, eventos internos, outras ações tiveram um sentimento muito mais positivo do que tinha antes da campanha. Então, isso não reverberou só fora, isso reverberou dentro também. E esse é outro ponto de polêmica para outro episódio. Esquecem muito dos colaboradores que tem dentro da empresa. Por vezes, esquecem o marketing, a comunicação, quer vender, 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 e esquece da comunicação interna. Bom, outro ponto aí para depois a gente abordar. Gente, eu quero primeiro, Cris, parabenizar pela campanha. Já te parabenizei algumas vezes por isso,
mas você falou, né, que na tua carreira estava faltando ali uma campanha dessa, que tivesse esse boom que foi e tudo mais, mas não foi só essa, né? Você já estava depois a gente vai falar de algumas outras que vocês... Vem aí a Copa do Mundo, hein? Depois a gente conversa. Vem a Copa do Mundo? Poxa, por favor, então manda a camisa azul do Brasil que eu quero. Cara, então no final das contas aí, parabéns, de verdade. Onde te encontram, Cris? Fala um pouquinho suas considerações finais e as considerações finais de cada um. Que Gui, um dos grandes executivos do Canaltech, acho muito legal o trabalho que você está fazendo. Kim, pô, nem se fala, a gente vai estar junto aí no Simo Summit. Carol, poxa, obrigado. Você está na Boticário, mas você sabe que você tem cadeira cativa no podcast. Cris primeiro, por favor. Obrigado. Vocês me encontram na Roque Petroni Júnior 999. De 4 a 5 vezes por semana, das 8 da manhã até quando minha bateria aguentar. Ou no Ceará, no kitesurf. Ou no Ceará, tá meio raro ultimamente, mas é isso. Quando dá tempo em outros lugares e cuidando um pouco também da cabeça, que é importante, porque no final das contas é isso. Quando a gente vê... meu primeiro emprego foi em 1999, então faz muito tempo e tem que olhar as outras coisas também. Acho que esses momentos de descontração, de estar conversando, eu faço questão de participar, porque senão a gente fica só abduzido no nosso dia a dia e contar um pouco sobre o que a gente faz e os bastidores. Eu brinco que contar é mais legal do que fazer, no final das contas. Obrigado pelo convite. Imagina. Gui, por favor, suas considerações finais e onde te encontram. Brunão, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui. É uma troca sempre, aprendo muito. Muito legal falar do dia a dia aqui com vocês. E onde vocês me encontram, pode me encontrar no LinkedIn. Tenho produzido alguns conteúdos por lá. Falo muito sobre marketing de influência, tecnologia, né? Algumas provocações, são materiais simples, né? Mas que podem ajudar em alguma coisa, né? Eu gosto de fazer refletir, né? Então, vocês me encontram lá, Guilherme Lopes, Canaltech. Acho que meu nome é bem comum, então é difícil de achar no LinkedIn. Então, coloca lá, Guilherme Lopes, Canaltech. E tô lá no Instagram também, Lopes Guigo. E pode chamar para bater um papo, a gente troca uma figurinha lá. Muito obrigado, Gui. Volte muito mais vezes, Gui. Kim, por favor, dê suas considerações finais, por favor. Pessoal, obrigado pela troca. Eu acho que foi bem diferente, né, para a ponta do audiovisual, que a gente é meio que a última ponta, né, da cadeia, mas eu fico muito feliz de participar, poder trazer um pouquinho do nosso lado, né, e agradeço muito o convite do Bruno. E vocês podem procurar a gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da gente, a gente sugere sempre, porque a gente conhece por vídeo, então a gente sugere 2 vídeos, que seria nosso institucional, para conhecer um pouco do DNA da empresa, e o nosso Demo Reel, caso você queira conhecer um pouquinho sobre o que a gente faz de trabalho da empresa. Aí eu acho que são 2 vídeos bem legais para vocês verem no nosso Instagram, que é da Ed Production. Então, obrigado, pessoal. Agora, por favor, Carol, onde encontramos você? Lógico, a gente vai ter uma pizza na Roque Petroni Júnior, entendeu? Mas a gente espera aí a próxima campanha de Copa do Mundo. Eu quero estar no auditório da UMAP, todos nós aqui fazendo uma foto e vendo a campanha, inclusive premiado. Se quiser mandar uma passagem Tomara que vocês lembrem dela. Esse é o nosso grande objetivo nas próximas semanas. Aí é ser tão competitivo quanto as outras todas marcas que vão falar de futebol, porque a gente está com o CBF e tem uma expectativa boa aí de Copa do Mundo. Enfim, vamos ver o que acontece. Carol, por favor, fala seus passos aí, onde que a gente te encontra e, por favor, suas considerações finais. Maravilhosa, Carol. Eu agradeço, gente. Não esperava que eu estar com esse time de pesaça aqui. Que honra estar com vocês. Obrigada até pelo carinho e respeito de sempre. Eu estou no LinkedIn, Caroline Dória. Gente, não sou muito escrever no LinkedIn, mas sempre que eu tenho uma grande inspiração, eu vou lá contar alguma coisa do meu dia a dia. Prometo que vou melhorar. E eu estou no Instagram com seguidórias também, gente. Eu falo de tudo, tá? Falo de marketing, falo de campanhas. Cris, falei esses dias, hoje, aliás, do lançamento da Nike lá, da nossa seleção, né? Que, enfim, acho que dá para melhorar. Eu estou te esperando, hein? Estou esperando a campanha do CBF, bem maravilhosa.
Então é Carol Mazzu com 2 Es, Dória para Instagram, gente, mas é bem aleatório, tá? Pra vocês saberem. Show de bola, pessoal. E eu sou o cara. Uma hora eu vou marcar aqui um episódio de campanhas que não deram certo, mas eram ótimas ideias. Uma vez eu vou contar para vocês aqui de uma campanha para uma grande marca aí alimentícia, onde ela queria conectar São Paulo, um grande evento de rock e um grande jogo. Aí o Bruno foi lá atrás do Supla. E fez uma jaqueta vermelha para fazer um merchandising. E aí, cara, uma hora eu conto isso para vocês, umas baquetas de uma marca aí que começa com kit. Mas uma hora eu conto para vocês isso. Tá? Mas eu vou fazer aqui um episódio só de campanhas que não foram ao ar, mas eram ideias maravilhosas. E vou deixar o público julgar. Também, se for ruim, o pessoal reclama. Tá tudo certo. Não foi pro ar, tá? Gente, assim, eu quero agradecer vocês. É maravilhoso, tá? Bater esse papo com vocês. A audiência ganha muito, mas eu ganho de 2 lados. Eu ganho da audiência e ganho de estar aprendendo com vocês. Estar com vocês é um prazer. Vocês sabem que vocês são amigos pessoais, né? O Marketing The Podcast, ele é um podcast de negócios, B2B, publicidade, marketing, negócios e tecnologia, mas antes de tudo, o que todo mundo precisa saber é que o Bruno traz a galera que ele gosta. Tá? E aí, para bater um papo e tudo mais, falar sobre negócios, falar sobre tudo aí, mas de uma maneira que não é aquela forma de engravatados, né? Mas se a gente for na Rock Petrone Júnior, eu juro que eu coloco uma gravata, tá, Cris? É isso. Gente, quero agradecer aos patrocinadores, tá? Então, poxa, só é possível aqui porque a gente tem nossos 4 patrocinadores hoje. Então, a gente tinha 2, já são 4. Então, a gente vai falar um pouquinho do Decimals Marketeers. O Decimals Marketeers apoia a gente e é a maior comunidade de marketing do país. Também a Ilma SA. A Ilma SA, ela é a maior, uma das melhores e maiores pós-graduações executivas, tá? E também que faz treinamentos em company atualizados a NR1. Então, eles trabalham muito a formação de lideranças em volta de saúde mental. Agradecer a agência Omamori, que é uma agência Gen Z, né, do nosso querido Sage, que está lá sempre produzindo aí os conteúdos para a gente, e é uma agência que nasceu do digital. E a gente vai falar um pouco também da GovCorp, que é governança de TI. Tá? Então, a GovCorp, ela organiza os seus processos e ela também cuida para que seus processos e seus dados não sejam vazados. E, gente, como eu sempre falo, agradecer muito. Estaremos no Simol Summit, cobrindo o Simol Summit. E, mais que isso, lembrem-se sempre da frase mais importante que já disseram. Busquem conhecimento. Brincadeira, Cris, aqui eu não podia perder o ET Bilu. Mas, frase mais importante que disseram, que é justamente só sei que nada sei. E, de fato, pessoal, só sei que nada sei. Aqui eu entrei sem conhecer muitas coisas e saí com muito conhecimento. Espero que para vocês também tenha sido isso. Um grande abraço e até logo! Marketing The Podcast.